Olá, o meu nome é Rogério Ribeiro e eu estou aqui hoje para entrevistar uma pessoa que irá nos esclarecer alguns conceitos básicos sobre o que é e o que não é educação financeira. Essa pessoa é o Júlio Santos. O Júlio, ele foi estudante da USP. O Júlio já trabalhou em grandes empresas multinacionais como Grupo Pão de Açúcar, Itaú, Credicard, Grupo Estadão. E nós iremos ter um bate-papo sobre o que é e o que não é educação financeira. Então fique ligado porque você vai ter informações que podem mudar toda a sua vida. Porém antes, vamos ver algumas entrevistas que ele deu para algumas redes de telecomunicações. Vamos lá! Mesada é uma boa opção? Os pais devem dar mesadas aos filhos ou não, hein? Bom dia. Bom dia a todos. Mesada é uma boa opção, mas não necessária. A criança sempre ela recebe algum dinheiro dos pais, dos avós, durante o mês. O mais importante é ensinar esse filho a respeitar esse dinheiro. Qualquer que seja a quantia, senta aqui, filho, o papai vai falar uma coisa com você. Sempre que tiver na sua mão, pega uma parte você guarda, a outra parte você gasta, filho. Eu criando esse modelo na criança e em toda a família, vai ser muito bom. Agora tem uma coisa, o pai tem que ser exemplo. Um grande problema é dizer algo que o pai não pratica. Eles gastam por impulso, não se preocupam em como vão pagar e nem com as consequências. Primeiro, se conscientizar. Segundo ponto, ele precisa buscar ajuda. Então, pode ser de um psicólogo, de um educador financeiro. Ele tem que mudar os seus comportamentos, ter um autocontrole e valorizar o dinheiro que ele ganha. Bom, Júlio, nós já apresentamos o seu currículo e vimos o quanto você já trabalhou aí com educação, né? Mas antes, eu gostaria de saber como que você se tornou um educador financeiro. Perfeito. Na verdade, eu realmente não imaginava que eu atuaria como educador financeiro, como consultor financeiro. A minha formação inicial foi de linguística, eu me formei em linguística na Universidade de São Paulo. A ideia era me tornar professor, pesquisador. Em algum momento, lá por volta dos 25 anos, eu acabei entrando também na área corporativa, trabalhando em grandes empresas, principalmente na área comercial. E fui me desenvolvendo, fui ganhando bastante dinheiro, fui tendo uma projeção profissional. Bacana. Só que eu percebia que havia uma insatisfação nas finanças. Entendi. Ganhava muito dinheiro, mas vivia insatisfeito, como muitas pessoas. E eu senti a necessidade de aprender algo sobre isso, fui pesquisar. E aí, ao aprender para a minha vida a educação financeira, eu me apaixonei bastante pelo tema. E como em uma área da minha atuação era a área educacional, eu fazia treinamento, dava aulas, eu fui desenvolvendo uma forma de falar sobre esse assunto, uma forma bastante desenvolta, bastante agradável, onde as pessoas acabavam comentando: puxa, eu gostei da forma como você aborda. E aí eu mergulhei de cabeça. De um lado é muito gratificante você falar do assunto, de outro você vê as pessoas interagindo. Sim. E gostando, e aí eu mergulhei nisso e a cada ano que passava, eu me aprofundava, escrevia novos temas. Foi daí que surgiram vários livros, várias modalidades de cursos, e aí se tornou algo que eu resolvi me direcionar só para isso. Okay. Em um determinado momento, eu trabalhava paralelamente. De um lado eu fazia educação financeira, palestra, curso, Sim. Escrevia, mas sempre estava no mercado gerando renda de outras formas. Trabalhando em empresa, dando aula e tal. Mas hoje eu trabalho exclusivamente com isso e acredito que a educação financeira ela vai crescer muito nos próximos anos. Aqui no Brasil já é algo consolidado em outros países, mas realmente foi algo que eu não imaginava. Entendi. Eu imaginava que eu seria um professor a vida toda, daria aulas, talvez fosse progredindo em outras áreas acadêmicas, mas hoje eu te digo que essa atividade tem me dado aí muito prazer e muita alegria. Júlio, bacana. É interessante que você disse que isso já tem começado a crescer no Brasil, né? E realmente nós temos visto aí na internet, a gente vê muita coisa que as pessoas têm falado de diversas maneiras aí sobre esse tema que é a educação financeira. Porém, você disse que você tem uma abordagem um pouco diferenciada do que tem sido
pregado aí na atualidade sobre esse tema. Fale-nos um pouco sobre isso. Se nós olharmos para a educação financeira, como ela é divulgada no Brasil e no mundo, existe uma abordagem muito direcionada para a questão do enriquecimento. Sim, como verdade. Se tornar milionário. Milionário, como rico, tudo que as enriquecer. pessoas querem ser, ouvir. Exatamente. Então essa é a referência das pessoas. Então existem grandes livros clássicos sobre isso. Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Sim. Quem Pensa Enriquece. Grandes best-sellers. E aí as pessoas, o modelo cultural nosso, do século XX, o século XXI, o modelo ocidental, ele pressupõe isso, que para você ser feliz, você tem que ficar milionário, tem que ficar rico, e aí as abordagens nessa linha, elas vendem muito. Sim. Sejam livros, sejam cursos, sejam palestras. Verdade. Mas eu passei por uma transformação. Quando eu te digo que eu me tornei educador financeiro de forma inesperada, é porque na verdade eu era uma pessoa que não tinha educação financeira, e eu sofri muito com isso. Ao aprender, eu vi todos os benefícios da educação financeira na minha saúde física e emocional, Sim. na minha parte intelectual, na minha parte profissional, na minha parte familiar. E aí eu fui vendo o quão amplo é isso e comecei a explorar esse assunto. E percebo que, na verdade, você não precisa ficar milionário para ser bem sucedido financeiramente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você não precisa ficar correndo atrás o tempo todo do dinheiro para ter essa estabilidade, essa tranquilidade financeira. A questão é inversa. Quando você administra bem o que você tem, Sim. o pouco que você tem, vamos dizer assim, você se torna capaz de multiplicar o que você tem. Mas as pessoas começam a perceber que o benefício não é só na conta bancária. Sim. O benefício é muito mais amplo em todas as outras áreas. Exemplo, quando você tem uma vida financeira equilibrada, saudável, você passa a ser muito mais criativo. Então vai surgindo muitas ideias na sua mentalidade, porque a sua mente não está ocupada com problema Não financeiro. está preocupada com dívida. Não está preocupado. Entendi. Então sobra espaço. A mesma coisa, você se torna muito mais produtivo. É lógico, você não está preocupado com o credor, com a dívida, com as contas que tem que pagar, o quanto que tem que ganhar para bancar aquele padrão de vida que você construiu, e muitas vezes é um padrão de vida irreal, Sim. baseado no consumismo, na competição com as outras pessoas. Então olha só, quando você se equilibra financeiramente, você se ajusta, e isso não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com a gestão. Então tem pessoas que ganham, por exemplo, R$2.000, que tem uma vida financeira muito mais saudável do que pessoas que ganham R$10.000. Uau. Então quando você administra bem, tem pessoas que ganham 5, têm uma vida muito mais saudável do que pessoas que ganham 30. Então a questão da saúde financeira, ela não está atrelada à quantidade de dinheiro que entra na sua vida. Bom, então essa minha abordagem, ela vai muito para o lado humano, para o lado dos relacionamentos, para o lado de você se sentir realizado internamente e não correr atrás do dinheiro, porque as pessoas imaginam que, não, se eu ganhar muito dinheiro e se eu tiver um salário bom, aí todos os outros problemas serão resolvidos. Sim. E isso é uma inverdade. Não é verdade. Isso não corresponde, né, à realidade. Agora, quando você começa a se ajustar e começa a ter tempo para cuidar de você, por exemplo, cuidar da sua saúde, fazer uma caminhada, ter uma alimentação equilibrada, organizar o seu tempo, ter tempo para a sua espiritualidade. Sim, E aí importante. você vai gerando uma qualidade de vida muito grande que te capacita para gerar mais dinheiro na sua vida. Legal. E aí vai virando um ciclo virtuoso, uma coisa positiva, né? Eu fico muito preocupado e às vezes, né, até chateado, porque as pessoas se movimentam, elas lotam esses cursos que pregam o enriquecimento rápido, fácil, aquelas fórmulas mágicas, e elas vão iludidas. Então elas saem de lá muito impactadas, muito motivadas, mas vamos supor, ela vai para esse curso no sábado, na quarta-feira a emoção esfriou, porque tem uma parte também muito prática, né, muito vivencial. Sim. Então essa, eu digo que a minha abordagem é um pouco diferenciada. Primeiro, não existe fórmula mágica, não é uma questão só de pensamento positivo. Sim. E é uma questão acessível a qualquer um. Nós temos que entender também que nem todo mundo quer ser milionário. Sim. Né? Mas nem todo mundo. Tem pessoas que falam, não, Júlio, eu quero ter paz, quero viver bem, quero pagar minhas contas,
e quero poder conviver com a minha família. Só isso. Não adianta você ficar pregando, venha para um curso, leia o livro e busque, né, o seu enriquecimento, seja um grande empreendedor de sucesso, porque o fulano tem avião, tem jatinho, tem helicóptero, tem o iate, né, ele viaja todo ano para a Europa. Porque tem pessoas que não querem isso. Tem pessoas que querem uma vida muito mais calma. Então você precisa atingir todos os lados da sociedade e eu procuro fazer uma abordagem que permita isso. E isso é interessante que você está falando, porque tem até uma parte que você cita no seu livro, que eu li, é muito interessante, que tem pessoas, grandes empresários, que dizem que daria tudo que eles têm, todo o dinheiro que eles têm, para ter a paz interior que às vezes muitos funcionários deles têm, né? Você cita que tem até pessoas que olham para alguns funcionários que ganham R$1.500, R$2.000 e se sentem muito mais realizados, muito mais felizes emocionalmente do que os próprios chefes, né? Então dá para ver que realmente essa parte, a maneira como você aborda isso é interessante, porque você aborda o dinheiro, as finanças, mas de uma forma humana, não de uma forma somente de realizações pessoais e enriquecimento, enfim, é algo realmente bem interessante. Uhum. É isso mesmo, as pessoas, uma coisa é você enxergar o mundo externo da pessoa, você olha para ela externamente, ela bem vestida, com o seu relógio de grife, com a sua roupa de grife, com o seu carrão, aparentando um nível profissional, automaticamente acha que ela está super bem, bastante elevado. Então a nossa referência é muito visual e material. Eu falo, essa pessoa é bem sucedida. Mas quantas pessoas nessa situação, elas falam, já falaram para mim, eu era feliz e não sabia. Quando eu ganhava muito menos, quando eu não tinha tanta responsabilidade e quando eu não compliquei a minha vida financeira exatamente quando eu passei a ganhar mais. Porque é assim, a pessoa ela ganha R$3.000 e às vezes ela está insatisfeita, mas ali tem um pequeno desequilíbrio. Mas quando ela tem um salto de rendimento, ela vai, por exemplo, para R$15.000, a tendência é dela crescer o seu consumo muito mais. Ela triplica o seu nível de consumo e aí fica insustentável. Sim. Portanto, as pessoas elas precisam entender, existe um componente pessoal, interior e individual que vai me assegurar esse bem-estar. Então eu posso ser muito rico, ter muito dinheiro, não há nenhum problema quanto a isso. A educação financeira não prega você abrir mão das suas posses. Sim. Mas ela propõe que você tenha as suas posses de maneira saudável e sustentável, que você possa manter esse padrão de vida. Sim. Nós temos uma sociedade que as pessoas, primeiro elas constroem o padrão de vida e depois elas correm para pagar o padrão de vida. É aí que gera o problema. Sim. Então, em linhas gerais, as pessoas primeiro gastam e depois correm para pagar. Então é aquela questão, ele ganhava X, começou a gastar, comprou o carro financiado, comprou a TV financiada, comprou a casa financiada, e aí o que ele faz? Ele tem que começar a trabalhar mais, ele começa a fazer hora extra, ele começa a fazer bico, ele começa a fazer um monte de coisa, e a mente dele vai dizer o quê? Eu ganho pouco, e não é verdade. Na verdade ele constrói primeiro o padrão e depois ele percebe que o dinheiro não dá, e aí ele quer resolver, porque a sociedade nos ensina a resolver dessa forma. Nós temos que fazer o inverso. Primeiro eu ganho, eu gerencio, eu avalio para onde eu vou gastar, Sim. eu identifico minhas prioridades, minhas necessidades e a partir daí eu vou construindo um padrão de vida sustentável. É essa a orientação que a educação financeira propõe. Júlio, então eu vou te fazer uma pergunta bem interessante agora. Nos fale então um pouco dessa competência de que é lidar com o dinheiro. É uma característica inata, ou seja, a gente já nasce com ela ou a gente pode adquirir ela de acordo com o tempo, com os estudos? O que você me diz? Perfeito. Muito interessante essa pergunta e as pessoas têm uma visão também equivocada disso. Elas pensam que ou você já nasceu com esse dom, com essa capacidade, o fulano é rico, ele nasceu com o dom de multiplicar o seu dinheiro, né? E eu nunca conseguirei fazer isso. E não é verdade. Tem pessoas que já têm essa característica. Desde criança, de gerenciar o dinheiro, de administrar. Mas muitas pessoas, e eu sou exemplo disso, que eu aprendi a gerenciar o meu dinheiro com 41 anos. Entendi. Eu digo que até os 41 anos eu era um verdadeiro analfabeto financeiro. Sim. Eu não tinha essa competência. Mas eu aprendi, de um lado com o estudo, com o conhecimento, mas do outro com a vontade de aprender. Não adianta você ter acesso a um livro, a um curso, a uma palestra de um grande guru do enriquecimento, se você não quiser mudar. Você acha que você aprende por osmose.
entra na sua cabeça e você mudou, não é assim? Entendi. Você precisa realmente se esforçar, porque nós, na verdade, de um lado, nós temos uma característica muito pessoal. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho 3 filhos que tiveram a mesma criação, só que eles têm comportamentos diferentes. Sim. Em várias áreas, inclusive no lidar com o dinheiro. O que eu consegui fazer depois de anos como educador e convivendo com isso, é que eles se aproximam. Mas enquanto o meu filho mais velho, o Alexandre, ele sempre foi um menino poupador, e hoje com 26 anos ele é um investidor, a irmã dele, com 22 anos hoje, ela sempre é uma menina mais gastadeira, mais gastona, vamos dizer assim, né? O irmão deles, mais novo, o César, ele é um menino que gerencia o dinheiro, mas ele não tem apego com o dinheiro, ele não liga pro dinheiro. Entendi. Então, quando eu dava o dinheiro para ele levar para a escola, daqui 5 minutos eu sabia que ele tinha perdido o dinheiro. Ele não tinha essa ligação com o dinheiro. Você percebe, são características diferentes. Bom, mas o seu meio, vamos dizer, você está no meio onde todo mundo fala que dinheiro é do mal. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Mas e a falta do dinheiro traz felicidade? Também não. Então as pessoas, se você, o seu pai, a sua mãe, não, meu filho, não se preocupe com o dinheiro, o importante é que nós estejamos bem e que nós tenhamos um bom coração. Isso não é bem verdade. O dinheiro é essencial para todo mundo. Sim. Ele não é tudo na vida, né? Ele não é o principal, mas o dinheiro é um recurso importante, ele é um instrumento. Tem pessoas que nascem com essa habilidade, mas chega um momento da vida delas que elas acabam se descontrolando. Isso é possível. Ela teve, por exemplo, um problema de separação, um problema emocional, isso afetou toda a sua vida, afetou a vida profissional, e ela acaba gastando e, poxa, você olha, ele era tão controlado financeiramente, era tão saudável financeiramente, e de repente deu uma mudança repentina na sua vida e uma mudança negativa. Então a educação financeira, as finanças, a gestão das finanças, ela não é só uma questão matemática, é uma questão emocional, uma questão humana. Dependendo, se você passa por um grande trauma, exemplo, você perdeu um filho, um problema de doença na família, uma grande decepção com uma pessoa no seu trabalho, isso pode te afetar emocionalmente e deixar você desiludido. E isso te faz, agora eu não me preocupo com o dinheiro, eu vou gastar meu dinheiro, vou ter uma postura irresponsável. Então você percebe que a gente pode ter oscilações. Sim. O inverso também, tem pessoas que eram totalmente endividadas, totalmente desapegadas ao dinheiro, irresponsáveis até em relação ao uso do dinheiro, e elas foram aprendendo, e elas foram assimilando algumas questões culturais. Então você tem de um lado a questão cultural, o modelo cultural. Sim. Dinheiro não é nem do mal nem do bem. Dinheiro é um elemento neutro, é um recurso que você vai fazer dele algo bom ou ruim, se você administrá-lo com sabedoria, né? Então, assim, quando a pessoa começa a aperfeiçoar o seu modelo cultural, ela começa, uma coisa que eu digo, ela começa a respeitar o dinheiro. Você não pode nem idolatrar o dinheiro, que é uma coisa muito ruim, você se apega tanto ao dinheiro que ele é mais importante do que as pessoas da sua vida, mas você também não pode desprezar o dinheiro, porque o desprezo ao dinheiro também traz desgraça e traz problema. Então respeitar o dinheiro é uma postura de equilíbrio. O dinheiro é bom, ele é um recurso finito, dinheiro é um recurso que tem fim. Quer você ganhe 1.000, 2.000, 5.000 ou 100.000 por mês. Tanto que nós sabemos que tem jogadores de futebol, artistas de Hollywood, que tiveram muito dinheiro, mas faliram. Por quê? É um recurso finito. Se você não souber administrar, se o Neymar, por exemplo, não administrar, ele vai falir um dia. Tanto que hoje, na modernidade, as pessoas que ganham muito dinheiro, elas contratam profissionais para gerenciar o seu dinheiro. Para cuidar do dinheiro delas. Então essa é a questão. E vamos sair do lado do mundo, esse mundo estratosférico do artista, do jogador de futebol. Mas se você não sabe gerenciar o dinheiro, você pode buscar apoio para melhorar isso. Participando de uma palestra, isso já é um bom começo. Participando de um curso, tendo uma orientação direcionada. E as pessoas cometem muitos erros e são vários temas. Por exemplo, as pessoas erram para comprar casa, as pessoas erram para comprar carro, para trocar de carro, as pessoas erram para fazer compra, as pessoas erram para planejar o seu casamento, as pessoas erram para planejar, as pessoas erram na hora de tirar férias, as pessoas erram na projeção da sua carreira, do ponto de vista financeiro. Aposentadoria, que é um tema que se fala muito hoje, está muito em voga, e existe uma cultura de criticar a aposentadoria do governo.
Mas eu aprendi uma coisa para minha vida. Não é governo, não é sociedade, não é empresa, não é a televisão, não é o artista de TV, não é a propaganda que vai mandar no meu bolso. Sim. Então, se eu administrar a minha vida financeira, eu tenho condições de me preparar para o meu futuro e para a minha aposentadoria. Então, voltando à sua pergunta inicial, é uma coisa inata? Não necessariamente. Tem pessoas que não nasceram com essa capacidade porque o seu ambiente pregava que o dinheiro não é bom, o dinheiro não é o mais importante, dessa vida não se leva nada, todas essas crendices que existem por aí, esses ditados, né? Dinheiro na mão é vendaval. Sim. Tudo isso, na verdade, parece uma coisinha boba, uma coisa totalmente sem sentido, mas isso vai penetrando na sua mente e chega um momento que você tem uma coisa muito grande lá, um tumor muito grande na sua cabeça sobre dinheiro, que dinheiro é a coisa negativa. E aí você despreza ele. Para você extrair esse tumor, você vai ter que fazer uma quimioterapia financeira. Sim. Que é um processo de cura, de reversão desse câncer. Eu me lembro uma vez, eu fiz um curso para um rapaz, ele falou, porque eu falei, o problema financeiro é como uma doença. Você pode estar apenas com resfriado, um pequeno descontrole financeiro, mas esse rapaz, ele falou, Júlio, então eu estou com câncer financeiro. A minha questão e ele falou assim, um câncer terminal. Mas eu me lembro até hoje, o nome dele é Hélio, e ele mudou. Ele se curou do problema. Uau, que bacana. Então não é nada inato, você não está predestinado a ser insatisfeito com a sua vida financeira. Ninguém está predestinado a viver o tempo todo reclamando do seu salário ou ser endividado. Não é isso. Nós podemos mudar, mas vamos lá. Você tem o conhecimento, hoje nós temos muito conhecimento, mas as pessoas o usam muito mal. Outra coisa, existe muito conhecimento que é um conhecimento impreciso, é um conhecimento equivocado em todas as áreas, e inclusive na área financeira. Então tem muito guru de finanças que diz besteira e as pessoas acreditam. E aí fica no embalo, né? Como dizer, não, você tem que investir nisso, naquilo, você não precisa investir em nada. Né? Se você usar o seu dinheiro, aprender a gastar menos do que ganha e colocar na caderneta de poupança, você também vai ficar milionário, sem nenhum problema. Mas é um processo um pouco mais amplo. Mas existe muito guru que fala, não, quem coloca dinheiro na caderneta de poupança está perdendo dinheiro, está jogando dinheiro fora. E isso não é uma verdade, né? Então em linhas gerais, é essa questão sobre o aprendizado da educação financeira. Qualquer pessoa independente pode, do seu QI, do seu nível social, do seu nível acadêmico e assim por diante, pode aprender a ter a plena saúde financeira. Interessante. E é interessante que o Júlio citou o Neymar como exemplo, mas nós temos um exemplo muito famoso, né? Que é o Michael Jackson. Michael Jackson, ele morreu com mais de 200 milhões de dólares endividado. E ele só conseguiu pagar a dívida dele depois que ele morreu. Então é interessante que você precisa respeitar o dinheiro. O dinheiro não vai respeitar a sua falta de respeito com ele, ok? Interessante, Júlio. Estou gostando bastante de saber sobre esses temas, sobre como a educação financeira é importante para a vida de uma pessoa, né? Eu gostaria de abordar um tema, então, bastante importante também. Quando o assunto é educação financeira, podemos dizer que o Brasil já está em um nível avançado ou estamos apenas começando a desenvolver este assunto? Ótimo. Podemos dizer o seguinte, em relação a 10 anos passados ou 20 anos, hoje o Brasil já está num patamar razoavelmente desenvolvido. Hoje nós temos bastante empresa, muitos sites e alguns profissionais que se consolidaram no mercado, auxiliando as pessoas nessa parte aí, nessa área de finanças. Eu comecei em 2008 com a educação financeira, não havia praticamente nada, era muito pouco, era algo muito restrito a pouquíssimas pessoas com alto nível de renda e tal. Mas nos últimos anos isso tem se difundido muito porque o mercado ele sabe dessa necessidade. Mas, vamos dizer assim, considerando a grandeza do país e a diversidade, nós ainda atingimos uma minoria da população. 10% a 20% talvez. Isso de todos os níveis sociais. Por quê? Existe na cultura de finanças do Brasil, existe um preconceito. Quando o assunto é educação financeira, administrar o dinheiro, as pessoas referem isso como algo ligado a poupar em excesso, a avareza, a mesquinharia. Então existe um componente cultural que volta a dizer aquelas frases que se dizem lá, dinheiro é para gastar, dessa vida não se leva nada,
dinheiro não traz felicidade, questões religiosas então nem diria, né? Porque existe tanto preconceito religioso sobre o dinheiro e preconceito distorcido, e faz com que as pessoas sentem uma certa aversão ao tema. Sim. Tanto é que quando eu faço palestras, às vezes grandes organizações promovem palestras e a organização, não, esse tema é muito importante, nós vamos trazer 400 pessoas para assistir a palestra. E chega lá, as pessoas vão se desculpar comigo. Pô, Júlio, desculpa, nós trouxemos apenas 30, 40 pessoas. Porque as pessoas elas não sentem, elas querem, o que a pessoa quer, o que o brasileiro quer para resolver seu problema financeiro? Ele quer aumentar o seu salário, ele quer ganhar na loteria, ele quer participar do Big Brother. Sim. Então as pessoas querem uma solução imediata, muito rápida. E elas não sabem o quão poderosa é a educação financeira, né? Então eu digo que o Brasil evoluiu bastante se nós compararmos a década passada. Mas tem muito a evoluir, e aí tem uma questão do desafio de nós profissionais que valorizamos e acreditamos na educação financeira, que é desfazer esses mitos sobre gestão financeira, é desfazer esses preconceitos e mostrar para as pessoas que gerenciar bem as suas finanças é saudável, é algo muito bom. E é por isso que nós estamos aqui, estamos nesse projeto que acreditamos que vai atingir muitas pessoas no país e no mundo. E o nosso sonho, quer dizer, nós como educadores, né, você Sim. nesse projeto e eu, a questão é, eu quero ter o bem-estar não só para mim, para os meus filhos e para minha família. Eu quero que as outras pessoas estejam bem financeiramente. Porque se elas estiverem bem, a sociedade vai estar bem financeiramente. E isso é muito positivo. É uma visão, voltando lá àquela pergunta de qual que é a sua visão. A questão de ficar rico, ou milionário, ou trilionário, não é o mais importante. A sociedade, não adianta eu ficar rico e ter que andar numa limusine blindada, num carrão importado blindado e morar num condomínio fechado, cheio de segurança, de circuito de TV e meu filho ter guarda-costa. Não vai ter paz. Quer dizer, que raio de... Isso é ser rico? Isso é ser bem-sucedido? Isso é ser uma nação bem-sucedida? Né? O conceito de riqueza tá deturpado. Está deturpado, né? Então nós acreditamos que o Brasil ele pode evoluir para uma visão equilibrada. Cada um com os seus conceitos, com os seus desejos, mas se pessoas que atuam nessa área tiverem consciência de que o tópico central não é conquistar muitos milhões, você pode ter uma sociedade mais saudável em todas as áreas e em todas as regiões. Então nós temos aí que o Sudeste é a região mais rica, São Paulo é o estado mais rico, mas você pode ter riqueza em outros estados, riqueza material, qualidade de vida, mas também São Paulo tem o estigma de que todo mundo só trabalha, o trabalho o tempo todo. Eu acredito que as pessoas podem trabalhar menos, serem mais produtivas e ter uma quantidade de dinheiro que lhe traz bem. E lá no Nordeste, lá no Sul, lá no Centro-Oeste é a mesma coisa. Essa é a nossa visão. Júlio, nós falamos sobre bastante coisa até agora, bastante coisa sobre a importância da educação financeira na vida das pessoas, mas assim, em princípios básicos, o que é educação financeira? Muito bom essa pergunta. É mais simples do que as pessoas imaginam. Tá. As pessoas pensam que educação financeira é algo complexo, é falar de economia, de planilhas, de cálculo de juro composto, de uma HP 12C na sua frente, e toda uma complexidade, taxa Selic, inflação, derivativo, investimentos, bolsa de valores. Tira isso de lado. Tudo isso são termos acessórios, são instrumentos da educação financeira, mas a sua essência, a sua base, qualquer pessoa, seja ela multimilionária, ela pratica os princípios básicos e qualquer pessoa pode praticar. Educação financeira é comportamento adequado, uso consciente do dinheiro e gestão simplificada. E existem alguns princípios universais. Princípio número 1, gastar menos do que ganha. A base da educação financeira. Difícil. Não tem nada de técnico, nada de matemático, nada de economia, é simples. Gaste menos do que ganha, é um simples, né? Outro princípio, viva para si, não para os outros. É algo muito simples, as pessoas elas acham, elas querem ter as coisas, querem ser ricas e muitas vezes baseadas no modelo da competição. Então a gestão financeira é administrar com sabedoria, gastar com sabedoria. Outro princípio muito importante, primeiro ganhe, depois gaste. É básico. O que as pessoas fazem? Primeiro elas gastam, depois elas correm para ganhar.
e viram insatisfeitos. Então a educação é muito simples, é ter comportamentos adequados em relação ao dinheiro e em relação aos seus recursos financeiros e materiais. Quando você compra um sapato, quando você compra uma camisa, quando você compra um carro, se você usar com sabedoria, vamos pegar o exemplo do carro. Você comprou um carro é um bem durável, né, de longa duração, de uma vida útil prolongada. Então um carro bem cuidado, ele vai durar 7, 8, 10 anos, 15 anos. Mas o carro, ele vai durar assim quando eu tenho o carro como elemento de transporte e eu cuido dele para tal. Agora, no nosso modelo, a pessoa compra um carro hoje, daqui a um ano ele já está velho. Já quer trocar. Porque a nossa visão... Então, você percebe? Eu tenho que administrar o meu recurso. Eu não vou trocar de carro antes da hora, porque eu vou perder dinheiro. E aí, isso vai me dar uma série de problemas, né? Então, basicamente é isso. Eu estar bem comigo mesmo, eu estar bem mental e emocionalmente, e isso vai me gerar possibilidades de gerar dinheiro principalmente, depois multiplicar o dinheiro, né? É uma questão que as pessoas precisam entender. Gastar menos do que ganha, não gastar antes de receber, e a partir daí você vai aperfeiçoando isso, é claro. Você vai melhorando esse modelo. Então esses são os princípios básicos da educação financeira. Bom, então vamos falar agora de um assunto, de um ponto bem importante, né? Júlio, de maneira prática, pela sua experiência que você tem de dar cursos, palestras, consultorias aí pelo Brasil afora, quem aprende mais rápido? O homem ou a mulher? Muito interessante. Existe todo um estigma, né? Uma cultura sobre essa questão, né? Sobre aprendizado sobre finanças, e as pessoas pensam que, em princípio, os homens têm mais competência para isso. E não é verdade. Isso tanto homem como mulher aprende se quiser. Eu não diria que existe uma predominância maior dos homens que aprendem com mais facilidade ou das mulheres. Esse é o primeiro ponto. Mas aproveitando o gancho dessa pergunta, existe um estigma de que a mulher é mais gastona, a mulher é mais analfabeta financeira, a mulher é mais consumista. Também não é verdade. Tanto o homem como a mulher são extremamente consumistas. Existem casos que o homem é 10 vezes pior do que a mulher. Sim. O que acontece são o direcionamento do gasto. Então, enquanto a mulher ela se preocupa mais com calçado, com roupa, com beleza, questões mais do seu visual e assim por diante, os homens se preocupam mais com tecnologia, com futebol, com outras questões mais com relógio, com carro. Com automóvel. Carro é um calcanhar de Aquiles do homem. Tem homem verdade. que eu me lembro. Uma vez eu fui para Campo Grande e a pessoa que participou do curso falou: Júlio, eu cheguei em casa, tem baita num carrão lá e meu marido nem me falou que comprou. E não precisava daquele carro. E isso gerou um monte de problema. Porque o homem é assim, o carro é um elemento de referência de sucesso para o homem. É verdade. Então é um grande erro você rotular que a mulher é mais consumista, que a mulher não aprende a lidar com dinheiro e que o homem é mais racional, ele aprende... Não é verdade. Tanto o homem como a mulher cometem erros horríveis, erros terríveis para o bem-estar seu, quando ele é solteiro, quando ele é sozinho, quando ele é um filho, e quando ele está num casamento, pior ainda, porque gera problemas. Então aí tem que haver o equilíbrio. Até existe um livro que eu escrevi chamado Harmonia Financeira para Casais, que eu comento Interessante. Isso, né? Mas esse é o primeiro ponto. O que eu noto na prática? Se você me perguntasse assim, quem está mais flexível a aprender? Então tem mais flexibilidade para aprender, o homem ou a mulher primeiro? Quem seria? A mulher. Parece que não, mas o homem, então nós temos uma sociedade machista. Sim, verdade. O poder do homem, a sabedoria, a racionalidade, a liderança. Então os homens, eles são meio receosos, eles são meio evasivos quando o assunto é se falar sobre finanças. Então eles não aceitam muito que precisam mudar. As mulheres não, elas sofrem, elas têm as suas resistências, mas eu noto que elas, quando você consegue mostrar para ela o poder disso, elas acabam mergulhando e mudando com mais facilidade, né? Existe uma predisposição, tanto é que quem me procura mais, você vê um casamento, quem me procura é a mulher. Júlio, eu estou com problema no casamento, eu quero ajustar, mas o meu marido, ele não quer, eu estou convencendo e assim por diante. Eu já tive um caso de uma pessoa que ela me chamou, eu ia fazer a consultoria para ela e na casa dela, e ela falou: primeiro eu vou consultar o meu marido. E ela consultou, depois disso, ela falou: Júlio, cancela. Meu marido quase me bateu quando eu falei de consultoria financeira.
isso. O homem ele não quer que ninguém dê pitaco no seu comportamento financeiro. Ele acha que ele sabe o que está fazendo. Não gosta de ouvir falar que está errado. Não gosta, né? Então ele quer, mesmo que ele está dando um murro em ponta de faca. E aí ele fica querendo, não, eu vou ganhar mais dinheiro que eu vou resolver e ela vai entender. E aí quanto mais ele ganha, mais ele se gasta, né? Então esse componente, e aí tem um componente que é orgulho. Então o orgulho mata muita gente. Principalmente o homem. O homem é muito orgulhoso, muito machista, muito autoritário nessa questão. E a sociedade coloca essa cultura. Então eu diria isso. Mas vamos falar também, quem que aprende melhor? O jovem ou os mais velhos? Os mais velhos. Aí acho que todo mundo pode deduzir, né? O mais jovem aprende muito mais fácil. O mais jovem ele está muito mais flexível, muito mais aberto a absorver o conhecimento. O mais jovem ele é como uma esponja nova, Sim. que vai receber, vai receber, vai receber, e quando você trabalha esse potencial do jovem, você consegue preparar uma sociedade para um futuro financeiro muito mais saudável. Por isso que eu fico muito feliz de ter acesso ao jovem. Eu já dei aula para alunos na educação básica, eu dou muitas palestras para jovens, e eu fico muito feliz que eles captam com uma vivacidade, você vê o brilho no olho do jovem. Puxa vida, eu estou aprendendo do jeito certo. Uma vez eu fui num curso que era para várias pessoas, adultos, e tinha uma jovem de 16 anos. E ela falou assim, Júlio, eu estou aprendendo do jeito certo. Porque o adulto ele tem que mudar. Na verdade, o jovem você educa financeiramente. O adulto mais velho você reeduca. Então você tem que fazê-lo apagar todo o modelo cultural e implantar um novo. É como você formatar um computador. Então o jovem é como um computador que não tem nada instalado. Você vai começar a instalar o programa, o software novo, já do jeito certo. O adulto ele tem um monte de programa velho, antiquado e com vírus. Então você tem que deletar tudo. Entendi. E implantar algo novo. Então é mais difícil, né? Então é algo assim. Então é difícil. É claro que eu também, eu aprendi depois de velho, né? Mas chegou um momento, por quê? Então aproveitando essa deixa, por que eu aprendi depois de velho? Porque eu sofri muito, né? A minha história de antes do educador financeiro, eu tive depressão, eu tive divórcio, eu tive um monte de problema emocional, porque eu era uma pessoa frustrada financeiramente. Eu ganhava 10 mil reais por mês e gastava 15, portanto, eu não via o dinheiro na minha mão. Ele escoava pela minha mão, então me deu muito problema. Então, vamos dizer, chegando ao fundo do poço e fala, peraí, uma pessoa formada pela Universidade de São Paulo, uma pessoa que trabalhou em grandes corporações, Credicar, Itaú, Grupo Pão de Açúcar, um status profissional, né, relativamente alto, um respeito, viajando o Brasil todo, sendo referência, gerenciando pessoas, liderando pessoas. E um momento eu me vi uma pessoa totalmente infeliz e frustrada. Eu falei, não, essa embalagem do Júlio, ela não condiz com o seu conteúdo, Sim. com o seu interior. E isso gerou muito questionamento. E daí eu falei, não, eu quero mudar minha vida. Eu não quero isso para minha vida. E aí eu tive a oportunidade de alguém me dizer simplesmente o que é educação financeira. Muda seu comportamento. Entenda que não é o quanto você ganha, é o como você administra. E aí você está disposto a isso? Eu falei, eu estou disposto. Não tem nada que pague, não tem dinheiro no mundo que pague a sua paz interior. Até me emociona, cara. Isso é bom, Júlio. Manda ver. Então, você vê, a gente vai falando, a educação financeira, ela mudou minha vida. Até os 41 anos eu era uma pessoa que aparentemente era bem sucedida, mas interiormente eu não tinha sucesso nenhum. Eu não tinha convívio com a família, eu era um profissional estressado, um profissional que produzia menos. E aí quando eu resolvi mudar, daí putz grilo, daí a coisa mudou em todas as áreas. E eu não troco essa minha qualidade de vida por nada, né? Por um carro de luxo, por uma viagem, uma estadia no hotel 5 estrelas, por um currículo, né? O diretor, o CEO, o grande presidente da empresa A, B ou C, né? Todo aquele um monte de bajuladores ao seu redor, porque às vezes o poder, o dinheiro te traz isso. É verdade. Um monte de pessoas à sua volta, mas fala, não, você não precisa ter bajulador, você precisa ter pessoas que te respeitam e você precisa respeitar as pessoas. Pessoas que agregam a sua vida e você agrega a vida delas, independente do seu nível social.
do seu nível, né, do seu potencial financeiro. Então essa questão é muito importante, eu acho que as pessoas têm que entender esse lado. Eu te diria que educação financeira, 5% é dinheiro, o resto é bem-estar, é paz, é realização pessoal, familiar. Interessante. Vocês viram como o Júlio se emocionou falando da experiência dele em relação à educação financeira. O Júlio foi aprender sobre educação financeira após os 41 anos, como ele disse. E é interessante que ele falou sobre essa diferença do jovem e do adulto aprender, né? E me deixa muito triste, Júlio, saber que infelizmente nós não temos educação financeira nas escolas. A maioria das escolas são escolas públicas, né? Porém, infelizmente, eu creio que algumas escolas particulares, sim, elas devem ter na grade curricular delas lá, até para atrair pais, né? A educação financeira, isso é muito bom, mas infelizmente muitos jovens, eu mesmo, hoje eu estou com 31 anos, eu também já ganhei muito bem e já gastei muito bem, porque infelizmente eu não tive, por exemplo, uma mãe que teve educação financeira que poderia passar para um filho a educação financeira. Então a educação financeira, se você que é pai, que está nos assistindo agora, invista no seu filho sobre educação financeira, porque isso pode mudar o futuro do seu filho. Eu mesmo, já que você falou um pouco de experiência, quando eu decidi casar, eu tinha 5 mil reais na conta, né? E quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, eu vi que talvez se eu guardasse pouca coisa de 150, 200 reais por mês se eu guardasse, na época que eu decidi casar com a minha esposa, eu teria eu fiz uma conta boba de padaria, eu teria cerca de 180, 200 mil reais na conta, com um acúmulo aí guardando dinheiro por pelo menos uns 10 anos, que foi a época que eu comecei a ganhar melhor, né? Então a educação financeira realmente ela é muito importante. Então você que nos assiste agora, dê muito valor para isso. Você está vendo que não é só dinheiro, educação financeira não fala só de dinheiro, educação financeira ela fala de conceito. Então você precisa mudar o seu comportamento, você precisa respeitar o dinheiro. E se você é pai, invista na vida do seu filho. Invista, primeiro, se você não sabe, aprenda a educação financeira. Coloque esses conceitos na sua vida. Porém, depois que você fizer isso, passe isso para os seus filhos. Porque eu, como um filho que não teve uma educação financeira, posso dizer, isso fez falta na minha vida. Isso pode fazer falta na vida do seu filho. Júlio, uma pergunta importante. Qual que é a validade de um aplicativo de finanças? Como é que ele pode auxiliar, ajudar as pessoas na sua vida financeira? E gostaria que você falasse para quem nos assiste, por que as pessoas devem investir nessa ferramenta que você está lançando? Perfeito. Bom, nós já falamos aí nessas perguntas que nos antecederam, as perguntas que eu respondi até agora, falamos da importância da educação financeira, é algo muito importante. Ok. A educação financeira, ela expressa, manifesta de vários modelos, através de um livro, através de uma palestra, de um curso, de um portal de finanças e das experiências das pessoas. Mas, como eu disse em algumas questões que nós já abordamos, muitas vezes esse aprendizado está impreciso, está difuso, está uma coisa sem precisão. E por outro lado, as pessoas estão envoltas em tecnologia. As pessoas estão totalmente envolvidas com tecnologia. É verdade. Hoje tem mais celulares no Brasil do que habitantes. Então a gente sabe disso. É verdade. Então a tecnologia, eu digo muito, a tecnologia, ela pode ser um problema, ela pode dificultar, mas na verdade, quando usada com sabedoria, ela facilita em muitas coisas. Então vou pegar o exemplo do smartphone. Tem pessoas que têm um smartphone, mas ela usa 16 horas por dia e não usa para nada que agregue valor à sua vida, nada que acrescente. Então a ideia do aplicativo é que ele esteja à mão em todo lugar que ele vá, ele tenha um conjunto de informações que ele possa acessar a qualquer momento, de maneira organizada. Então quem conhecer o aplicativo vai ver que existem seções. Sim. Existe uma seção que trata especificamente a questão das dívidas. Existe uma seção que fala sobre investimento, existe uma seção que vai falar sobre sustentabilidade. E outra coisa, a ideia no aplicativo é que você vá aprendendo diariamente. Sim.
Todo dia você acessa ali um pequeno conteúdo da maneira da sua disposição do momento, da sua necessidade, porque é uma coisa importante na educação financeira. Não é assim, eu participei de um curso de 8 horas, peguei o certificado, resolvi meus problemas financeiros. Não é assim. Educação financeira é um aprendizado contínuo para a vida toda. Eu continuo aprendendo a cada consultoria que eu faço, a cada palestra, a cada pergunta, a cada experiência que eu tenho, eu aprendo cada vez mais e me aperfeiçoo. E as pessoas também me dizem, Júlio, eu fiz o curso com você, mas agora eu melhorei, eu lembrei do curso lá atrás e aperfeiçoei. Então uma coisa importante, não é um aprendizado estanque pontual. Eu fiz lá o curso, né? Fiz um mini curso de 3 meses, toda semana eu fazia uma aula lá, me falou sobre investimento, sobre dívida, sobre relacionamento familiar, sobre carreira, produtividade e finanças, e nunca mais vou ter problema. Mesmo porque no nosso dia a dia nós estamos suscetíveis a várias situações emocionais. Sim. Então, se você está mais depressivo, né, a sua maneira de lidar com o dinheiro, ela vai ser afetada. Se você está mais feliz, se você está com uma vida financeira mais equilibrada, você vai poder potencializar isso melhor. Então eu vou usar o aplicativo como se fosse um remédio que eu vou dosá-lo de acordo com a minha necessidade. Que legal. Isso é uma coisa muito importante. E volto a dizer, essa questão dos conteúdos pontuais. Então você vai ler hoje, nós estamos numa sociedade que é a sociedade do Twitter, dos 140 caracteres, do Facebook, do post muito simplificado, aquela coisa rápida. Eu digo que não pode ser só isso, né? Você tem que ter uma coisa mais aprofundada. Mas então, por que não usar esse modelo cultural da sociedade do século XXI? Que interessante. Para ter algo que realmente vai fazer diferença na sua vida. Então não é um aplicativo de fofoca. Não me interessa o que aconteceu com o artista A, B ou C. Né? Não me interessa, né, algumas questões que não agregam valor na minha vida. Ou até sobre finanças, coisas que, por exemplo, veja como é que é a mansão do fulano de tal. Isso não vai agregar na minha vida. Sim. Né? Os restaurantes com o artista tal frequência. Isso, existem, né, alguns aplicativos ou alguns canais de comunicação que ele só te fornece conteúdo que vai acumular na sua mente. Entendi. Ele não vai acrescentar e não vai mudar. A ideia do aplicativo é que você, usando tudo isso, você pode se divertir, pode se descontrair, não há nenhum problema usar o Facebook, o Instagram, o canal de fofoca, o YouTube, tudo isso, mas que você possa reservar o momento de todo esse tempo que você usa na tecnologia para um aprendizado de qualidade para a sua vida financeira. Então essa é a ideia do aplicativo. E outra coisa, portanto, se eu disse que o aprendizado não é estanque, o aplicativo ele se permite uma atualização constante. Ele vai ter como base o meu livro, Educação Financeira para Pais e Filhos. Sim. Todo um conteúdo, esse livro conta todo, o Júlio antes e depois da educação financeira. Sim. Como era o seu modelo cultural antes e que é um modelo de milhões de brasileiros. E ele mostra como foi a tua transformação, são aulas práticas, como é que foi com os meus filhos, como é que foi comigo mesmo, o grande desafio de romper com modelos culturais. Então ele tem uma base, isso aí já é bastante conteúdo, que você vai ter na base no formato de post, de pequenas colocações, mas ao mesmo tempo você vai ter ali no formato de áudio. Então se você, interessante. Né, se você está de carro, está no trânsito, então liga lá o seu podcast, liga lá o seu celular no áudio e vai ouvindo aquele conteúdo e vai assimilando e vai filtrando para você o que é interessante. Você anda de ônibus, eu ando muito de ônibus e de metrô. E volta e meia eu estou ouvindo um vídeo, uma coisa que eu faço muito no transporte público, eu leio muito, porque ler é algo muito importante, seja no celular, num e-book digital, seja num livro impresso. Essa é uma forma de você evoluir e conhecer. Infelizmente Sim. Tem pessoas que passam 365 dias no ano, ele não leu um livro. Isso, como é que eu quero evoluir? Como é que eu quero melhorar no meu casamento? Como é que eu quero melhorar nas minhas finanças? Como eu quero melhorar na minha carreira se eu não leio nenhum livro sobre desenvolvimento de carreira? Né? Como é que eu posso melhorar como pai se eu não preciso fazer uma pós-graduação como ser o pai do século XXI? Sim. Mas eu posso ler um livro de um especialista, de um profissional,
ou de um pai que teve experiências e que vai me ensinar. Então você vê, o aprendizado é muito importante e que nós queremos levar para a sociedade o aprendizado que faz a diferença. Que não seja apenas uma leitura. Outra coisa que eu digo, por que existem tantos livros e tantos sites e tantos aplicativos de finanças e às vezes as pessoas não mudam? Porque não é só ler, não é só olhar, não é só instalar o aplicativo. Eu quero que o aplicativo ele mude sua vida. Então que você recorra a ele e periodicamente você vá lá, pelo menos diariamente, uma vez, e leia aquele pequeno post, e fala, puxa, que interessante, né? Isso é legal, eu vou começar a discutir lá na minha casa, com os meus filhos, na minha carreira e tal. Então, voltando a dizer, qual a validade do aplicativo? É algo moderno, algo tecnológico, algo dinâmico, algo que pode se renovar todo dia. E eu te diria que se eu for colocar todas as ideias que eu tenho sobre esse tema, eu ficaria aí acho que um ano falando como uma matraca, porque é muito conteúdo. Eu tenho uma agenda, eu tenho um caderno específico, hoje mesmo, no caminho eu já anotei no meu smartphone 2 ou 3 temas de assuntos para eu abordar no futuro. Eu anotei agora há pouco, eu estou andando, porque você começa a entender no dia a dia das pessoas, no comportamento, na sociedade. Vou dar um outro exemplo, o que se fala hoje muito em dia, nós estamos em pleno dezembro de 2016, é a questão da reforma da aposentadoria. Como é que vai ser a aposentadoria nos próximos anos? Eu te diria aí... Um assunto muito importante. Muito importante, teria aí 10 ou 15 temas para abordar isso de maneira muito mais profunda do que está sendo abordado na TV, nos canais de comunicação. E isso tudo você consegue interagir com os usuários através de notificações semanais, quinzenais, e aí você ou seja, pelo que eu entendi, além das pessoas terem acesso ao conteúdo do seu livro, elas vão ter também semanalmente sempre um conteúdo que vai estar abordando algum tema específico que se engloba na educação financeira, é isso? É essa a ideia, é você a notícia do dia que saiu sobre esse tema, ou que tenha pertinência sobre esse tema, a ideia é que nós criemos conteúdos e vamos municiando o aplicativo. Então ele vai crescer a cada dia e você vai ter acesso até que chegue um momento que você perceba essa evolução. Sim. E o nosso desejo é que seja algo prazeroso. Ó, esse aplicativo eu tenho comigo e eu vou usá-lo e vou tirar o máximo dele. É algo simples, muito acessível, um custo muito pequeno, né? Mas que pode ter um poder extraordinário na vida do usuário, na vida daquela pessoa que se propuser a usar aquele aplicativo como um elemento de mudança financeira. Interessante. E eu vi que ele é bem moderno. Ele parece que você está passeando mesmo numa rede social, né? Você tem aqui alguns posts, né? Parece que é um post mesmo, né? Você tem o tema, você tem uma imagem. Se você achar esse tema interessante, você entra e acessa todo o conteúdo. Eu achei bem bacana. Tem lugares aqui para fazer depoimentos. Eu acho que essa parte de depoimentos é algo bem interessante, né? Porque você consegue ver a mudança que as pessoas tiveram, né? Através da educação financeira na sua vida. Isso pelo menos a mim, né? Quando eu vejo um depoimento sobre um determinado tema que eu tô buscando, eu vejo que as pessoas se superaram, as pessoas conseguiram. Isso nos motiva, né? Ela nos dá mais vontade de continuar, de perseverar, porque realmente, como você disse, principalmente para os mais velhos, é uma mudança, né? E toda mudança, ela não é algo fácil, né? Mas quando a gente, como você falou, diariamente, semanalmente, eu estou introduzindo esse conceito, essas informações sobre educação financeira na minha vida, o meu conceito ele vai começar a mudar, né? E o meu conceito começando a mudar, consequentemente, a minha vida e como um todo vai começar a mudar, né? Bem interessante, Júlio, parabéns, muito bacana mesmo. Eu já tenho aqui. Existirão vários formatos, então você tem conceito, você tem depoimento, você tem ferramentas, você tem indicações. E eu gosto muito de depoimentos, porque o depoimento de uma coisa é eu falar, apesar de eu ser o depoimento propriamente dito, né? Sim. Porque eu sou um educador financeiro que se tornou educador financeiro pela sua própria transformação. Sim. Mas outras pessoas, quando fazem depoimentos,
isso gera conexão com aquela pessoa que está buscando aprendizado. Puxa, ó, o que ele falou ali tem a ver comigo. Quantas palestras eu já fiz e cursos, principalmente palestras. As palestras que eu faço, as pessoas me falam, Júlio, você estava falando ali a sua transformação, como é que era a sua vida, e eu me vi ali. Porque é tudo mais ou menos parecido o modelo cultural financeiro do brasileiro. E aí a pessoa, eu me senti motivado, porque não é uma coisa técnica, não é uma coisa excessivamente teórica. Você tem o conceito, mas alguém que vivenciou o conceito e viveu a mudança. Sim. E conta que a mudança não é fácil, como você disse. A mudança, ela vai ter o confronto. E eu te diria, acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar, as pessoas não querem, elas querem mudar, mas desde que não sejam confrontadas. É que a mudança veio de maneira fácil, ó, aplica aqui na veia, mudou, tal, e assim, não é assim. Muitas coisas para você mudar, você tem que ser confrontado. Eu tive que ser confrontado. Júlio, o que é sucesso para você? Formado por uma grande universidade, grandes corporações, o que é sucesso? Será que isso é sucesso? Então eu fui confrontado e eu bati de frente comigo mesmo. E isso foi uma coisa bastante dura, ou seja, não tinha ninguém ao meu lado para me apoiar. E eu falei, não, vamos seguir nesse confronto. E eu cheguei à conclusão que o outro Júlio tinha razão. Esse Júlio real que vivia, estava vivendo um mundo ilusório. E aí eu falei, não, peraí, eu vou ouvir, eu vou mudar. Por mais que seja duro, por mais que seja difícil você chegar para o seu filho e falar, filho, eu estava errado. Eu não sabia lidar com o dinheiro. É difícil. Para um pai, para um homem, admitir para a esposa, eu estava errado. Para uma mãe, admitir para o filho, para uma esposa, marido, eu que estou atrapalhando a vida financeira familiar. É difícil, porque é um confronto. Nós queremos ser muito... a nossa cultura, nós queremos que passem a mão na nossa cabeça. Júlio, você é um coitadinho, Júlio. Não, você não tem culpa. O problema é o governo, o problema é a inflação, o problema é a crise, o problema é a inveja, é o olho gordo, entendeu? É o neguinho querendo puxar o seu tapete. Você é bom, é assim que o nosso coração e a nossa mente fala conosco. Deseja ser tratado dessa forma. Exatamente, ela nos bajula, elas passam a mão na nossa cabeça. É assim que nós queremos. Todo mundo, quem não gosta de ser afagado, seja acariciado no seu ego, elogiado. Elogio todo mundo gosta, mas crítica, é difícil. E às vezes a pessoa faz uma crítica com amor, elas fazem uma crítica querendo o seu bem e você fica de mal da pessoa, você vira a cara. E é interessante que as pessoas falam muito hoje sobre crítica construtiva e crítica destrutiva, A minha opinião é que não existe crítica construtiva e destrutiva. Ela vai ser destrutiva e construtiva dependendo da forma como você lidar com essa crítica, porque muitas vezes a pessoa pode estar fazendo uma crítica, que eu imagino que você, como você disse, vai ter muito confronto, com as pessoas baseado no tema de educação financeira, e isso vai ser benéfico ou maléfico para você de acordo com a importância que você der para aquilo, e de acordo com como você vai lidar com aquilo, Se você lidar bem com isso e realmente entender, eu preciso mudar, vai ser uma crítica construtiva. Agora, se você, não, eu não preciso, eu estou bem assim, para você aquilo vai ter vindo como uma crítica destrutiva, Então é importante a gente entender essa parte da crítica, que eu vejo que ela é realmente importante para o crescimento de uma pessoa, Conselheiros, pessoas que amam, os pais, quando vão aconselhar os seus filhos, quando a gente realmente entende a importância da crítica na nossa vida, eu vejo que a gente cresce bastante, É bem interessante mesmo, Júlio. Então o depoimento, uma coisa é dizer o Júlio mudou, mas existem dezenas de pessoas que, como o Júlio, mudaram, tiveram uma transformação financeira. Eu digo transformação, esse é a chave, é a palavra. Se você vai ficar rico ou não vai, a questão, isso é um detalhe. O que importa é que você melhore do ponto A para o ponto B, você veja uma evolução. Então o depoimento das pessoas, eu vou te dar, esses dias eu recebi um e-mail longo de uma pessoa, eu nem lembrava quem era. Foi em alguma palestra que eu fiz em algum lugar do país. E a pessoa falou, Júlio, eu estou aqui para fazer um depoimento, muito obrigado. Quando você foi na minha organização e você fez a palestra lá, eu saí muito impactada. E aí, assim que
acabou a palestra, eu fui conversar com você, fiz alguns comentários. Então aí você já diz, aí nós percebemos que a pessoa estava interessada, ela foi atrás, né? E ela continua contando, eu estava endividado, eu ia casar, o meu noivo estava endividado, tínhamos um apartamento que não estávamos conseguindo pagar. E eu falei, não, eu quero mudar a minha vida. O Júlio disse, o depoimento dele, eu quero trazer para a minha vida. E eu lembro até, ela falou assim, Júlio, eu vendi o meu celular e guardei o dinheiro. Então ela falou, não, eu percebi que eu precisava ajustar. Então naquele momento, então você percebe, a pessoa vendeu o celular e falou, não, é um recurso que naquele momento seria usado para outra coisa. E eu comecei a organizar e ela falou interessante, ela falou, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um investimento. Então olha só, então ela estava endividada, ela estava com um problema, mas ela estava tão focada que ela falou, a primeira coisa que eu fiz, ela falou, não me desesperei, primeira coisa, não me desesperei, na sua palestra eu vi que havia uma solução para o problema, e existe para qualquer pessoa, existia uma luz no fim do túnel, Então ela falou, não me desesperei. 2, eu fiz uma aplicação financeira com pouquinho, porque eu estava focado a mudar minha vida. 3, já mudei meu celular, comecei a mudar meu comportamento, anotei todas as suas orientações. Resultado, depois de algum tempo nós eliminamos cartão de crédito, pagamos as dívidas, negociamos, e eu estou te mandando esse e-mail porque eu estou muito feliz, porque eu acabo de pegar a chave do meu apartamento. Que legal. Então isso foi muito impactante, né? Uma pessoa que estava endividada quase para devolver o apartamento, com uma série de problemas, e no final ela conclui, eu quero isso para a minha vida e gostaria que muito mais pessoas tivessem isso. Então essa pessoa comenta com outro, que comenta com outro, isso vai gerar, o que é falado, e o Rogério, meu amigo, fala, né? Sobre a corrente do bem. Existe uma corrente que, se eu estiver bem financeiramente, eu conseguir passar para você, você conseguir passar para o outro, você conseguir passar para o outro, vai ser a corrente do bem-estar financeiro. Sim. Né? A corrente da transformação financeira, da saúde financeira. E aí a questão não é quem é mais rico ou é mais pobre. Vai haver, o que vai haver? Menos disparidade. Então nós sabemos que o 1% das pessoas mais ricas do universo, do planeta Terra, tem mais dinheiro do que os demais 99%. Então é isso que gera tanto problema na nossa sociedade. Essa diferenciação. Porque você não precisa ter 5 iates, 3 jatinhos e 4 helicópteros e 8 mansões, uma em cada continente. Se você tiver, tudo bem. Mas você percebe que isso não é necessário. E às vezes você pode, quando a pessoa aprende pela educação financeira, ela fala, peraí, eu posso ter apenas um jatinho, outro jatinho, eu posso usar o dinheiro para outra coisa, para transformar a vida, para contribuir para uma escola num lugar carente. Fazer um projeto. Fazer um projeto social. Eu posso dividir. A educação financeira, voltando lá na minha abordagem, a educação financeira, ela tem uma matemática que eu digo que é a matemática de Deus. A matemática de Deus não é do acúmulo. A matemática do Deus é da divisão. Da divisão. Do compartilhamento. Então quando nós conseguimos dividir com o outro o nosso sucesso, todo mundo fica bem. Agora, na matemática da sociedade, a matemática eu quero só para mim. Se você não tiver, problema seu. Mas eu quero ter para mim. Então é a matemática da competição. Então isso não é saudável. Então a gente... você vê, se nós começarmos a falar, a gente vai falar horas e horas sobre... Educação financeira não é só falar de números, não é só de finanças, de cálculo de investimento. É cidadania, são valores. Quais são os seus valores? Então nós estamos numa sociedade tão corrupta porque as pessoas, os valores estão em segundo plano. Eu quero dinheiro na minha bolsa, né? Na minha conta bancária. E às vezes a pessoa ela perdeu tantos valores que toda a sua família está envolvida nesse ambiente onde não há valores. Onde você traga para si, se eu tiver numa mansão, num carrão, numa limusine, num carro blindado, se eu viajar para a Europa, se eu fizer isso, se eu postar, né, que eu estou lá no Caribe, que eu estou lá em Dubai, isso é importante. E os outros é outra questão. Né? Então a educação financeira pode e muda os valores das pessoas. Elas começam eu revi os meus valores. Para mim, a universidade também, em geral, a universidade ela trabalha no foco do acúmulo de dinheiro.
Quando você faz um curso universitário, tudo isso está voltado, para você ser bem sucedido, você tem que ser muito rico e ter muito dinheiro. E ela estimula isso. Por que que existe a cultura do consumo da pós-graduação? Então hoje a pessoa ela tem uma pós-graduação, ela quer ter outra, isso é consumismo também. Porque coloca na mente da pessoa que quanto mais conhecimento e mais pós-graduação, mais dinheiro ele vai ter. Mais dinheiro ele vai ter. E é uma falácia, é uma mentira, né? Então a universidade ela me ensinou que um modelo de sucesso que eu vejo que hoje não é necessário, para mim não é mais tão eficaz. E para mim não é nem a questão de eficácia, é que não me traz o bem-estar. Né? Então eu prefiro baixar a bola, vamos dizer assim, e ter uma coisa mais tranquila. É claro que certamente pessoas que estão me ouvindo vão discordar, eu tenho certeza disso. Tem pessoas, não, eu discordo, eu quero ser rico, Júlio, eu quero ter muito, sem nenhum problema. Outra coisa importante da educação financeira, a educação financeira, ela não impõe nenhum conceito para você. Você está ouvindo tudo isso, você vai assimilar o que você quer para a sua vida. Se você quiser desprezar tudo isso e jogar fora, sem nenhum problema. Siga a sua vida. Cada um tem o seu livre arbítrio, tem a sua liberdade de fazer escolha. Então escolha para si, mas o que eu te digo como experiência e com muitas pessoas, que pode haver um equilíbrio. E é isso que tem a ver, então, como eu disse, com a sustentabilidade. A sustentabilidade é equilíbrio. Eu não preciso ter 5 carros na garagem para ser bem sucedido. Eu posso ter um carro para a família toda. E isso é mais sustentável, né, do que todo mundo sair de carro toda hora e não ir a pé para a padaria que fica a 500 metros de casa. Isso não é sustentável. Mas será que é sucesso? E aí a pessoa anda tanto de carro que ela tem outros problemas de saúde, porque ela não faz caminhada, ela tem problema de artrose, ela tem problema, né, de respiração. Júlio, é interessante que você acabou de dizer agora no final da sua resposta sobre a matemática de Deus, né? E um dos livros que você escreveu chama-se Princípios Bíblicos da Educação Financeira. Então eu imagino que você aborda o tema dinheiro baseado num livro sagrado do cristianismo, né? Qual é a mensagem que você quer passar nesse livro? Muito bom. Quando eu comecei a aprender a educação financeira, eu fui aplicando, vivenciando, e foi algo que me envolveu bastante. E aí surgiu a ideia do primeiro livro, que é a Educação Financeira para Pais e Filhos. Como é que foi essa transição familiar? Bom, e à medida que eu ia aplicando, eu ia percebendo, eu tive uma formação cristã, o Brasil é um país cristão, ok? Católicos, protestantes e as demais religiões têm sempre uma ligação com a questão do cristianismo, então Deus, Jesus Cristo, toda essa questão, vamos dizer, o Brasil é um país religioso, mas eu tive uma formação cristã. Eu tive acesso aos valores cristãos. E valores cristãos não são valores necessariamente só religiosos. Vou te dar um exemplo. Honestidade é um valor cristão, mas é um valor social. Sim, verdade. Quer você seja religioso ou não, a honestidade é um princípio que se espera no nosso mundo, né? Então existe a integridade das pessoas, a generosidade. Então os valores cristãos, eles são inerentes à nossa sociedade. Bom, à medida que eu ia aprendendo, eu ouvi o conceito, aplicava, dava resultado, eu aperfeiçoava. Falei, caramba, isso está na Bíblia. Isso são princípios de Deus. Eu vou te dar um exemplo básico. O princípio da administração. Então, o livro que eu escrevi chama-se Princípios Bíblicos da Educação Financeira. Então, se você olhar para a Bíblia, eu digo que a Bíblia é sagrada. Você pode pegar uma infinidade de livros sobre finanças, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, e assim por diante. Mas a Bíblia Sagrada é o livro mais completo, mais abrangente e mais objetivo de educação financeira. O problema é que as pessoas não enxergam isso. Elas olham com a Bíblia como um livro só de religião. Mas, então, à medida que eu ia praticando, eu falei, caramba, então um princípio da administração. Na Bíblia fala, a pessoa diligente, a pessoa responsável, ela administra bem o seu dinheiro. Ela pensa, então é isso. Existe um versículo na Bíblia que fala, quem pega emprestado fica escravo do seu credor. Então é um princípio universal. Se você é uma pessoa que vive pedindo emprestado, você é escravo das dívidas. Então eu fui associando, né? Não existe nenhuma. Este livro, ele não tem nenhuma conexão religiosa, conotação de convencer a pessoa a se converter ao cristianismo, a uma religião. Mas a Bíblia é um livro de sabedoria humana,
né? Pessoas, qualquer pessoa, seja evangélica, seja católica, mas que ela paute a sua vida pela Bíblia, ela vai ter muito sucesso em todas as áreas. Então o livro foi surgindo disso, e ele fala de muitos princípios que eles estão interligados. Então o sucesso, Salomão ele fala na Bíblia, quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele. Tão básico. Então a pessoa, quanto mais você quer, se você bobear, você vai ficar escravo do dinheiro e você nunca vai ficar contente. Por isso que as pessoas nunca querem vai ganhar ter o cada vez suficiente, mais. é verdade. Então Salomão lá em Eclesiastes falou isso. Você percebe o quão poderoso? E às vezes a pessoa está envolvida, ela ganha R$1.000, ela está vivendo 2, daqui a pouco ela começa a ganhar 20, ela vira escrava do dinheiro, ela começa a viver em função do dinheiro. E é o que Salomão nos ensina lá. O próprio Salomão, que foi o homem mais rico, né, lá no passado, um rei muito rico e sábio, e ele fala, eu tive de tudo, tive servos, tive riqueza, eu construí o que eu queria, mas percebi que tudo isso era vaidade, tudo isso era o meu ego, e eu percebi que isso não trazia felicidade. Então a Bíblia é algo muito poderoso. E aí você percebe que os princípios eles estão interligados. Então a generosidade, por exemplo, a Bíblia fala de generosidade, de compartilhar especialmente com os necessitados, com os mais pobres. E eu percebo, quanto mais eu compartilho, mais eu recebo. E a Bíblia fala disso, né? De um lado ela fala, é melhor dar do que receber. Né? Mas a Bíblia fala, Deus fala o seguinte, aquele que dá aos pobres empresta a mim e será abençoado também. Então é algo poderoso e simples. Então você não precisa ser um religioso, um cristão convicto para praticar os princípios bíblicos e receber para si os benefícios dessa matemática de Deus. Então, segundo Deus, você não precisa ser egoísta. Se você souber dividir, você vai ter não só um retorno material, que é consequência, mas você vai ter o retorno da satisfação, o retorno da gratidão. Uma pessoa fala, Júlio, você mudou minha vida, assim como uma pessoa mudou a minha vida. E eu sou extremamente grato a essa pessoa que foi o meu professor de educação financeira. Você percebe? Então, o princípio da gratidão. As pessoas reclamam de tudo, né? Então ela tem saúde, mas ela reclama porque anda de metrô. Daí ela comprou um carro, daqui 3 meses está reclamando do carro. Daqui ela tinha uma casa humilde, ela comprou uma casa melhor, daqui a pouco ela tá... Então as pessoas não são gratas. E essa ingratidão, ela leva a você querer mais. E aí você fica escravo do dinheiro, das posses, como se ter mais coisas, ter coisas melhores, vão te trazer a felicidade exterior e interior. E é uma ilusão. O Augusto Cury, que é um autor que eu admiro muito, eu leio muitos livros dele, ele diz, né, que ele atende pessoas muito ricas, muito poderosas, que têm de tudo, que levam ele para fazer consultas lá na mansão do cara, pega ele de helicóptero e leva o Augusto lá para a mansão, e a pessoa está lá infeliz em todas as áreas sentimentais, emocionais, familiares. Então é uma ilusão, né? O dinheiro, volto a dizer, ele é um elemento, ele é um instrumento que fazê-lo algo bom ou ruim depende de mim. O dinheiro em si é um elemento neutro, ele não afeta em nada. É essa questão que as pessoas falam, a energia do dinheiro. O dinheiro não tem energia nenhuma, é um pedaço de papel moeda. Não tem energia positiva e negativa. A energia é minha. Se eu for uma pessoa negativa e gastona, eu vou tornar aquele dinheiro, vou fazer ele evaporar em poucas horas. Sabe aquela história? Poxa vida, eu estava com uma nota de R$50, troquei e evaporou. Aquela questão. Agora, se eu tenho R$50, eu sei, peraí, eu não vou gastar tudo. Eu vou comprar algo, mas eu preciso administrar, não vou sair gastando. Então é um princípio de Deus na gestão. Outro exemplo. As pessoas falam muito de planejamento, e aí você fala todas essas questões dos grandes gurus, Peter Drucker, o guru da administração, planejamento estratégico, não sei. A Bíblia fala o seguinte, quem de vós que ao construir uma casa, primeiro não se senta e coloca as contas no papel? Quanto vai custar para construir uma casa? O terreno, o material, a mão de obra, o acabamento, os impostos, a mobília. E agora a pessoa não faz. Então, é um princípio de planejar. Quando você planeja, a tendência é que a coisa vai dar certo. Outro princípio, o princípio do aconselhamento. Existe uma distorção que as pessoas falam, aquele ditado: se conselho fosse bom, a gente vendia. Não, muito bom. Eu gosto de ser aconselhado por outras pessoas. Quando eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida, em todas as áreas,
eu procuro buscar orientações, porque nem sempre você está preparado para tomar a decisão certa, porque você pode estar tomado por emoções, você pode estar tomado por influências, e isso pode afetar a sua decisão. Então, buscar aconselhamento de quem está de fora é muito bom, é muito salutar. Tanto que a Bíblia fala o seguinte: é na multidão dos conselhos que os projetos dão certo. Então, agora as pessoas não gostam de pedir conselho. E eu vou te contar uma experiência. As pessoas me pedem o conselho e depois fazem a besteira. Você tem que pedir o conselho antes. Então, quantas pessoas, Júlio, vem aqui, ó, eu ia te perguntar antes, mas primeiro eu fiz, e elas até se enterram. Eu sei que você não vai aprovar, mas diz aí. Eu me lembro que a pessoa, ela comprou uma casa, ela passou por todo um processo de educação financeira, ela não tinha condições, não era a hora, e ela financiou uma casa cuja parcela era de R$4.000 por mês, ia ficar uma fortuna. Uma casa de 500 mil, ele ia pagar 2,5 milhões, se precipitou e tal. Mas depois que ele fez a besteira, ele me chamou para comentar. O que você acha? Eu falei, querido, e ele falou, eu já sei que você vai me responder. Então peço o conselho antes. Sim. Você pode inventar. A decisão é sua, mas o seu conselheiro, ele vai te ajudar, porque ele está de fora. Ele pode ter uma visão para acrescentar. Tanto é que nos Estados Unidos existe a figura do Personal Finance Advisor, que é o quê? O conselheiro financeiro. É a pessoa que vai te dar conselhos sobre suas finanças. Vai comprar um carro? Vai trocar de carro? Me aconselhe aqui. Vai comprar uma casa? Me aconselhe aqui. Vai investir? Me aconselhe aqui. Como lidar com a família? Me aconselhe. Então 53% dos americanos têm ou já tiveram um Personal Advisor Finance. Tem um conselheiro financeiro para te orientar. É cultural dele. Ele não se importa de pagar, mas para tomar a decisão certa. Porque às vezes a decisão errada sai muito mais cara. Agora o brasileiro, não, eu sei, eu me viro, eu dou conta do recado. É a cultura do brasileiro. Sobre dinheiro, quem vai me ensinar sobre? Eu sei o que fazer com o meu dinheiro. Ninguém vai opinar sobre as minhas... É um modelo cultural nosso. E infelizmente eu vejo muitas pessoas sofrendo por tomarem decisões inadequadas, por não buscarem orientação. E às vezes você não precisa de um consultor financeiro para questões mais específicas, tal, é importante. Mas às vezes é o seu pai que está de fora. Às vezes é o seu patrão que tem uma experiência na parte financeira ou naquela questão. Ou uma pessoa que já comprou a casa e já teve os seus dissabores e seus assim. Então você vai comprar. Consulte alguém. Isso é buscar conselho. Então, voltando, o livro Princípios Bíblicos, ele tem uma sucessão de princípios da gratidão, da generosidade, do compartilhamento, do planejamento, princípio do enriquecimento, princípio da sustentabilidade. A Bíblia fala o seguinte, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: eu sei viver no muito e no pouco. Agora, tem pessoas assim, que ela está num patamar financeiro muito alto, e ele tem um padrão de vida muito alto, ele perde o emprego, ele se suicida. Por quê? Ele não sabe viver no muito e no pouco, ele aprendeu a viver só no muito, e aquilo é a essência da sua vida. E ele se suicida a família, mata a família, porque ele acha também, ele sente vergonha, se sente indigno daquela situação. E eu, o Júlio, com o dinheiro ou sem o dinheiro, eu sou o mesmo Júlio. Eu preciso amar as pessoas, respeitar as pessoas, se possível mudar a vida das pessoas, contribuir para que a sociedade mude, com dinheiro ou sem dinheiro. O dinheiro, volto lá, ele pode ajudar em algumas coisas? Pode ajudar. Mas eu não sou melhor do que ninguém e nem sou pior do que ninguém por causa do valor que eu tenho na minha conta. São princípios bíblicos, Então é algo que eu diria, eu gostaria muito que a sociedade buscasse na Bíblia esse conhecimento. E o livro, que eu escrevi, ele aborda de maneira objetiva todos esses princípios. Então, voltando ao princípio da sustentabilidade, existe lá uma passagem que fala o seguinte: a pessoa, no Novo Testamento, eu não me lembro agora, mas ele fala o seguinte: Deus, que o Senhor não me dê em excesso para que eu não esqueça de Ti, porque o dinheiro faz nós esquecermos de Deus e das pessoas que nós amamos. Então ele fala muito sabiamente: Deus, não me dê em excesso, em demasia, para que eu não esqueça de Ti, mas também não me dê de forma que falte,
para que eu não seja humilhado. Não seja envergonhado. Né? Para que eu não seja envergonhado, para que eu não fique com depressão. Isso é sustentabilidade, isso é equilíbrio, isso é algo sábio. Essa é a matemática de Deus, a matemática do equilíbrio, do necessário, e sempre Deus fala também, Ele sempre dá mais do que nós precisamos. É que nós estamos numa sociedade tão possessiva, tão consumista, que nós sempre pensamos que temos menos do que merecemos, que é uma distorção. Agora, se você olhar para a sua vida, se você analisar e se comparar com outras questões, você tem muito mais do que é necessário para você ser feliz, para você viver bem, né? E aí a gente não tem tempo, a gente está tão ocupado em correr atrás do dinheiro que não tem tempo para fazer essa reflexão. Peraí, eu tenho minha casa, eu tenho meu lar, eu tenho um país que não tem terremoto, eu tenho um país que eu não preciso me exilar para a Europa, eu tenho um país que não tem, eu tenho um país que não tem terrorista. Você vê, nós tivemos a Olimpíada e Copa do Mundo e não tivemos nenhum atentado terrorista. Você percebe? Somos um país abençoado. Agora, não, as pessoas só reclamam. Porque a cultura do consumo e a cultura da referência do dinheiro, sabe o que ela nos ensina? Nos ensina, Júlio, sempre fica insatisfeito, sempre reclama. Essa que é a cultura de fatura. E eu aprendi a ser grato, né? O aprendizado da educação financeira foi um aprendizado que Deus me deu a oportunidade de aprender. Deus me curou de um monte de problema emocional, me curou da depressão, me curou. Desculpa. São questões pessoais, cara. Então você fala, putz, eu sou rico hoje. Quer dizer, eu sou rico porque eu tenho paz. Eu sou rico porque eu consigo trabalhar com prazer. Para mim não tem segunda-feira chuvosa que me indisponha. Para mim não tem metrô lotado que me deixe. Pelo contrário, eu me divirto no metrô, que eu fico olhando como as pessoas estão, né, infelizes, estão se estapeando porque você teve um esbarrão ali no metrô, porque o metrô atrasou. O intervalo do metrô é 2, 3 minutos em plena segunda-feira de manhã, e o metrô atrasou 4 minutos, as pessoas já ficam possessas, já ficam iradas, porque ela está correndo atrás do dinheiro para pagar dívida. Peraí, né? Eu aprendi a administrar a minha vida para não correr atrás do dinheiro, para não ser escravo do dinheiro. Agora, a pessoa está atrasada de manhã no metrô porque ela ficou assistindo o programa fútil até 2 da manhã, que não vai acrescentar nada. E eu tenho que entender, eu vou assistir televisão até as 10 e eu preciso dormir um sono de qualidade. Isso é sustentabilidade, isso é qualidade de vida, isso é ser rico, você poder dormir e não ter insônia, por exemplo, preocupado com as dívidas. E aí você acorda de manhã, você está mais disposto, você vai chegar no metrô 15 minutos antes do necessário, para que, se atrasar no metrô, você ganhou o seu tempo. Então, educação financeira é a administração do tempo, é o uso do seu tempo com sabedoria. Então, a Bíblia Sagrada é o livro mais completo e mais abrangente, de forma objetiva, não necessariamente religiosa, sobre gestão financeira, sobre educação financeira. Então, se você não tem, compre uma Bíblia e use como livro de conhecimento, como os outros livros que você lê, né? Use, e é claro, se à medida que você evolua e você entender o poder de Deus na sua vida do ponto de vista espiritual, muito melhor ainda. Mas para princípio de conversa, use a Bíblia com um livro de sabedoria secular para gerenciar a sua vida, para melhorar a sua performance como pai, como marido, como cidadão, como profissional, e aí vai. Júlio, em vários momentos das respostas que você nos deu a diversas perguntas que nós já fizemos, eu percebi que você falou bastante sobre sustentabilidade, né? Então, na sua abordagem, você afirma que existe uma relação muito forte entre a educação financeira e a sustentabilidade. Fale-nos mais sobre isso. Esse é um assunto que eu sou muito apaixonado e sou muito envolvido com ele. Porque eu fui percebendo no meu aprendizado o quanto a educação financeira está intrinsecamente ligada com a sustentabilidade. Só que a maioria das pessoas não enxergam isso. Vou te dar um exemplo. A pessoa, ela tem um adesivo SOS Mata Atlântica, ela põe no carro. O carro está poluindo, e o carro poluindo é que destrói a Mata Atlântica.
Então é uma distorção. Então, se eu quero salvar a Mata Atlântica, eu tenho que... O certo é eu não andar de carro, né? É claro que eu estou dizendo, são distorções. Então as pessoas ficam tão preocupadas com o desmatamento da Amazônia e você tem um trânsito caótico na cidade de São Paulo, nas grandes metrópoles. Então fica todo, né? Eu estou preocupado com a extinção do urso panda, né? E nós temos uma cidade nas metrópoles que você não tem vegetação. Você respira, né, só poluição. As pessoas terão problemas respiratórios no futuro. Outro exemplo, fala-se tanto de sustentabilidade, preservar a natureza, fazer um cofrinho de garrafa PET, mas a criança só toma refrigerante, isso não é sustentável. E um princípio da educação financeira da sustentabilidade, como eu já disse, é gastar menos do que ganha. Isso é sustentabilidade. Outro princípio, eu tenho, por exemplo, aquela mochila que está ali, que eu uso meus equipamentos, eu uso muito, né, levo meu notebook, levo meus livros, levo material para anotação. Aquela mochila ela tem 8 anos, ela já passou por 3 ou 4 reformas e continua ali inteiraça. Então é um produto de alta durabilidade que eu ganhei numa palestra no Rio Grande do Sul, eu não a comprei, e ela vai durar, pelo que eu vejo ali, mais 3 ou 4 anos. Eu poderia, todo ano eu sou impulsionado a comprar uma nova mochila, mas cada vez quando eu compro uma mochila ou qualquer equipamento, esse sofá, essa camisa, ela gastou energia, ela gastou água, ela teve trabalho humano, às vezes o trabalho humano é escravo, e assim por diante. Você percebe? O que é sustentabilidade? É o consumo adequado. Existe uma frase que fala, você pode fazer mais com menos. E a educação financeira com sustentabilidade te mostra isso. Eu não preciso ter um montão de dinheiro, é o exemplo do automóvel. Tem pessoas que a referência dela, ela tem que ter o carro, o marido tem o carro, e a esposa tem um carro, porque esse é o elemento de sucesso. Agora, ser sustentável é abrir mão de um carro, que é um elemento a menos poluindo, né? E se possível, abrir mão do outro carro. Esses dias eu conversei com uma pessoa numa empresa de investimento, e ela falou, Júlio, eu tinha um carro, eu vendi um carro, apliquei o dinheiro e vou trabalhar de patinete motorizado. Cara, eu tenho esse depoimento, depois eu até posso colocar o link. E outras pessoas, o que é ser sustentável? Né? Ficar preocupado com a extinção, né, dos animais na África do Sul, né, com a fauna marinha, isso é importante, mas eu vou contribuir, eu quero contribuir para a regeneração do planeta. Mas como é que eu faço? Poluindo menos, consumindo menos, gastando menos e cuidando mais de mim, porque se eu cuidar mais de mim, eu vou dar menos trabalho para a Previdência no futuro, para o INSS no futuro. Então fala assim, não, o aposentado ele gera despesa para os hospitais, para os programas. Sim, agora se eu tiver uma vida saudável, se eu caminhar, se eu tiver uma boa alimentação e tal, eu vou dar menos custo lá no futuro para a Previdência e para a minha família e para mim mesmo. E isso é ser sustentável. E aí é claro que eu poderia aprofundar em muito mais coisa. Então a sustentabilidade, de maneira geral, é isso, tem tudo a ver. Quando você resolve não ser sustentável porque você está preocupada com a extinção, né, dos animais. Não, eu quero ser sustentável porque eu quero viver, eu, Júlio, quero viver até os 100 anos. Portanto, para isso tem que ter uma vida sustentável. Eu tenho que ter uma qualidade de vida, mas eu também tenho que gerenciar o meu dinheiro. Porque vai chegar um tempo, quando eu chegar aos 60, aos 70, eu não vou ter vitalidade para quê? Para trabalhar. Por isso que eu tenho que acumular um dinheirinho para me gerar uma renda complementar, aliada à minha aposentadoria do governo, que vai permitir que eu viva dos 70, 80, 90, 100 anos sem trabalhar, porque existe uma possibilidade de eu não ter a mesma vitalidade, ou mesmo que eu não trabalhe de forma tão produtiva, certo? Mas eu tenho recurso financeiro para me manter e para eu viver dignamente, né? Isso é sustentabilidade. E aí nós poderíamos, desse tema, seria 20 horas de bate-papo. Então a sustentabilidade, junto com a educação financeira, é algo que pode mudar não só a sua vida, mas a vida realmente de uma sociedade, de um país, né? Algo muito importante. Muito importante, né? Fala-se muito do trânsito na cidade. Não, esses dias uma pessoa falou, não, porque a sociedade capitalista, o mundo é construído para viver em função do carro. Mas eu não vivo em função do carro.
né? O mundo capitalista, o Juscelino Kubitschek. Esse dia uma pessoa falou, não, porque o Juscelino Kubitschek nos anos 50 construiu Brasília e construiu estradas e fundou a Petrobras, tudo isso está envolvido com o automóvel. Mas eu não quero isso para a minha vida. Eu sei que não é saudável. Então eu mudei o meu estilo de vida. E isso é ser sustentável. Eu ando de carro? Eu ando de carro. Ok? Mas não como as pessoas viraram escravas do carro. O carro quebrou, ela parou. O mundo parou para ela. Não é assim? Tem gente que não vive sem carro. É verdade. Ele teve uma pessoa que ele me falou, já tinha uns 55 anos, numa palestra, ele falou que nunca andou de ônibus. Experiência maravilhosa andar de ônibus, né? Experiência, você vai viver com pessoas, vai ver o outro mundo. A pessoa não vê outro mundo. Ela está dentro do carro, no seu ar-condicionado, no seu trânsito ali. Ela está num outro mundo. E então, cada um volta a dizer, a educação financeira não impõe nada para você. Faça a escolha para a sua vida. Fica tranquilo. Eu não quero fazer uma lavagem cerebral. A educação financeira não faz lavagem cerebral. Ela não impõe e não adota pressupostos nem dogma nenhum. Agora, o que eu tive aos 41 anos é o que nunca foi falado comigo nem na universidade. De que, peraí, equilíbrio financeiro é a alma do negócio. Não é ganhar muito, não é ter grandes cargos, não é trabalhar 18 horas por dia. Isso não é sustentável, trabalhar 18 horas por dia. E tem pessoas que se vangloriam. Não, eu trabalho 16 a 18 horas por dia porque eu quero dar o melhor para minha família. Ok, tudo bem. E aí não consegue nem passar tempo com a família, que ela tanto quer bem, mas tá tanto tempo lá no trabalho, trabalhando e acaba se privando de bons momentos com a família. Bons momentos. Você falando isso me lembrou outro caso, eu conheço muitas histórias. Era exatamente esse período, entre Natal e Ano Novo, lá nos idos de 2010. E eu estava começando nos projetos, e eu estava num projeto muito apaixonante, envolvente. E só que eu estava do lado de uma pessoa rica, milionária. E ele comentou comigo, tá vendo, Júlio, nós estamos aqui trabalhando e a minha esposa e os meus 2 filhos estão em Nova York desfrutando. Então, quer dizer, o cara, eu quero estar em Nova York com os meus filhos e com a minha esposa. Eu quero desfrutar também. Então o cara virou escravo do dinheiro, e eu conheci essa pessoa e era verdadeiramente escrava do dinheiro, muito rica, mas essa escravidão eu não quero para minha vida. Eu quero poder viver também, desfrutar. A educação financeira, ela permite que você desfrute. Eu tenho um dos cursos que eu criei, ele fala de 4 pilares, de 4 Ds, lembrando agora. Ele fala, então a educação financeira, primeiro pilar é o descobrir. Você descobre um monte de coisas, certamente eu acredito que você está descobrindo algumas possibilidades. Então eu descobri. Aí depois você vai desenvolver. A partir do momento que eu descobrir, eu desenvolvi uma nova mentalidade, um novo estilo de vida. Então você vai desenvolvendo e cada um tem o seu nível, a sua intensidade. O homem, a mulher, o jovem, a pessoa mais idosa, a pessoa com alto nível acadêmico, com menor nível acadêmico. Mas você se desenvolve, você evolui. O terceiro D, chega um momento e fala, opa, agora eu vou direcionar. Eu aprendi a não ser escravo da dívida, equilibrei minhas finanças e agora sobra dinheiro. Eu não vou pôr dinheiro debaixo do colchão. Eu vou direcionar. Ó, isso eu quero investir, eu vou pôr na aplicação A. Isso eu quero investir, mas não é aplicação. Eu vou investir num curso de autodesenvolvimento. Eu vou comprar um livro, isso é investimento. Sim. Certo? Eu vou usar um aplicativo, excelente isso é investimento. Então você começa a direcionar a sua vida porque você está construindo a sustentabilidade financeira. E o quarto D, qual que é? Qual que é o primeiro? Descobrir. Segundo, desenvolver. Terceiro, direcionar. E o quarto é desfrutar. Você tem que desfrutar. Não adianta você direcionar, acumular dinheiro e não desfrutar. Então aí que está tem pessoas que se tornam avarentas e escravas do dinheiro. Outra história, um amigo meu que tem imobiliária, ele fala, Júlio, eu tenho um cliente que ele tem 50 imóveis. 50, ele aluga 50 imóveis. Então ele vive só de renda de imóveis. E ele fala, ele vem aqui no nosso negócio aqui receber o dinheiro do aluguel mensal, e ele, todo mês ele leva 40 mil, 45 mil reais, mas ele fala, toda vez que aquela pessoa vem aqui eu passo mal, porque esse cara só reclama. Ele reclama do país, ele reclama que a situação está ruim, a situação está muito ruim, está insustentável,
Então ele falou, eu me sinto mal, eu estou dando 45 mil reais para ele, uma coisa que ele construiu, e o cara está reclamando da vida. Então, lembra lá do princípio da gratidão que nós falamos? Sim. A pessoa, ela nunca vai ser grata. Lembra lá do Salomão, quem ama o dinheiro nunca vai se fartar do dinheiro. Se essa pessoa tiver 100 casas, se tiver 300 casas, ele nunca vai estar satisfeito. Então você tem que desfrutar. O desfrutar é essencial, né? E você tem que desfrutar para você como pessoa, como pai, como filho, como cidadão, e aí vai. Júlio, muito interessante tudo que a gente tem conversado até agora. Então, para fechar, eu gostaria de fazer uma pergunta também muito importante. Você acredita que a disseminação da educação financeira de uma forma mais intensiva, com maior precisão conceitual, pode mudar e impactar uma sociedade como um todo? Sim, eu tenho essa visão. Enquanto nós temos uma linha de educação financeira que é foco no indivíduo, torne-se milionário, fique rico, né? Não trabalhe mais, e daí nesses cursos mostram o indivíduo lá numa praia paradisíaca, na rede, como se ele vivesse só de renda, né? Então esse é um modelo individualista do social e que vai gerar consumismo, vai gerar individualismo, vai gerar falta de sustentabilidade, porque esse cara ele compra carro, compra jato, tudo que polui, ele gasta muito e assim por diante, né? É um direito dele, mas isso não é sustentável. A educação financeira com precisão conceitual, que é a questão de que o equilíbrio financeiro, a boa gestão financeira vai te gerar qualidade de vida independente dos seus sonhos, dos seus objetivos, vai tornar a sociedade, por exemplo, mais saudável. Pessoas mais saudáveis se relacionarão melhor com as outras. Então isso já é um ponto positivo para a sociedade. Muito positivo. Pessoas saudáveis financeiramente são mais criativas e mais produtivas. Portanto, elas também poderão contribuir para a melhoria da sociedade. A educação financeira, eu disse em algum momento que ela promove uma divisão, uma distribuição mais adequada do dinheiro. Lembra lá, 1% do mais rico tem mais dinheiro que 99% dos mais pobres. Então eu acredito que você pode fazer uma divisão um pouco mais adequada. Tem gente que vai continuar pobre, né? Esse conceito é subjetivo. Sim. Mas vai ter uma vida modesta, uma vida mais simples. E ele não vai se preocupar. O que não pode é a pessoa não ter o mínimo de saneamento básico, não ter o mínimo de educação, não ter o mínimo de formação, né, familiar que promova o crescimento. Então, a educação financeira, ela vai promover uma qualidade de vida, vai promover uma produção mais adequada de todos os produtos que nós utilizamos, e aí vai ficar mais saudável. Existe, na cultura ocidental, a cultura do PIB, Produto Interno Bruto, que é baseado em toda a riqueza produzida. Então você soma tudo que é produzido e todo país, todo governo, ele quer falar, não, o nosso PIB aumentou 4% e nós produzimos muito mais e comercializamos muito mais. E as pessoas... Agora, existem outros países que já existe um outro conceito, que é do FIB, que é a felicidade interna bruta, que é um outro modelo. Então isso já é referência em alguns países, onde as pessoas não estão preocupadas com o seu indivíduo. Lá, o país está preocupado com um equilíbrio social mais amplo, né? Menos distorções. Nós sabemos que o Brasil, se nós falarmos de desequilíbrio social, ele é referência, né? Você tem pessoas muito pobres, muito violentas, e você tem outros locais muito ricos, onde, né, você vê um nível de qualidade de vida, não só educacional, mas material, muito grande. Sim. Então, a educação financeira em todos esses eixos, então a educação financeira, volto a dizer, tem a ver com cidadania. Então, cidadania tem a ver com o meu voto. Quando eu voltar com mais consciência, porque aquele cara que eu estou colocando lá, ele está cuidando do meu dinheiro. De uma certa forma, ele está impactando na minha vida financeira. Sim. Então, não é só a questão de votar. As pessoas vão votar e vão cobrar mais, de maneira mais incisiva. Não só reclamar, o Brasil tem muito corrupto. Mas corrupção, na verdade, não é só na política. É a outra maneira que as pessoas têm de delegar para o outro. Isso é verdade. Você convive com corrupção no seu lado, né? Na esquina você tem pessoas corruptas. Então não adianta você reclamar da política, né, da corrupção e de alguns empresários grandes, graúdos que nós vimos na vida aí, e você querer, ô seu guarda, dá para você não me dar essa multa? O que a gente pode fazer? É aquela questão.
você ultrapassar o semáforo rapidinho porque ninguém está vendo. É uma questão cultural. Se você vai no Japão, a pessoa vai atravessar a rua na faixa. No Brasil você atravessa em qualquer lugar. E aí a pessoa morre e o motorista paga o pato. Ele que vai sofrer, né? Então são questões. Então, o que eu estou dizendo com isso? Quando você tem a vida financeira equilibrada, você corre menos atrás do dinheiro e você se preocupa com o seu desenvolvimento. E desenvolvimento quer dizer educação, conhecimento, Sim. crescimento. Você vai ler, vai estudar, vai valorizar o estudo. Nós temos uma sociedade que, infelizmente, muitas pessoas valorizam o diploma. E não é essa a referência, né? Você tem que ter. O diploma é importante? É importante. Sim, muito importante. Mas o diploma, ele apenas exprima o grau de conhecimento que você obteve naquele curso, naquele modelo. E quando você teve conhecimento, você vai poder aplicar na sociedade. Quer você seja um advogado, seja um administrador, seja um político, seja um médico, seja um gari, seja uma faxineira, seja um grande industrial, seja um fazendeiro. O conhecimento ele está para todos, Sim. cada um no seu grau, mas quando nós procurarmos distribuir o conhecimento de forma mais justa e equilibrada, onde cada pessoa tem um mínimo para, por exemplo, não ser enganada. Sim. Nós temos um sistema financeiro, infelizmente, que ele cresce muito na base do analfabetismo financeiro da sociedade, da ignorância financeira das pessoas. Vou te dar um exemplo bem rápido. O jovem começou a trabalhar, 17 anos, e ele vai ganhar R$1.000 por mês. E aí ele não teve nenhuma educação financeira, e ele não teve nenhuma orientação. E ele vai ao banco, ele já abriu uma conta, a empresa abriu a conta para ele, e ele fala, poxa, eu ganho R$1.000. E ele vai no caixa eletrônico e está lá escrito, disponível para você, Júlio, R$2.000. Ele falou, R$2.000? Como assim? Quer dizer, o banco não manda um comunicado, ó, fulano, Júlio, você tem R$1.000, é o seu salário. Mas esses R$1.000, nós temos aqui um mecanismo de escravidão financeira que nós já queremos colocar na sua vida já aos 17 anos. E esse dinheiro você usa, não precisa usar 1.000, usa 2.000, Júlio. E aí, só que 1.000 é seu e os 2.000 é meu, banco. E quando você usar, você vai pagar juros. Só que o Júlio é um jovem cheio de sonhos, e aí o Júlio começa a gastar. Daqui a pouco ele gastou 100, 200, 1.000, 1.500. No mês que vem, o banco foi lá e colocou uns jurinhos ali de 15% de R$2.000, que é R$300 que ele já perdeu. Só que ele está tão envolvido, tão extasiado com aquele dinheiro, né, com a sua posse, para ele ali ele está rico. Sim. Porque é ensinado para a sociedade. Quando eu tive meu primeiro emprego era isso. Nossa, meu primeiro salário, eu já saí gastando tudo. Então, agora o banco está preocupado com isso? Ele quer já te laçar. Então o que eu estou dizendo? É conhecimento. A educação financeira gera conhecimento. Não, deixa eu te explicar. Deveria haver uma lei que obriga o banco, toda vez que ela aumentar o limite de crédito ou conceder o crédito, ela dá um aviso formal. Devia aparecer no caixa eletrônico bem luminoso, bem grande assim. Ó, querido, R$1.000 é seu, R$1.000 é meu, é limite. Você pode usar à vontade, mas tem a taxa de 15% de juros ao mês. Tem que dar. Agora, o banco abre. Não, ele fala assim, use à vontade para realizar os seus sonhos. É assim que o banco trabalha com a sedução. Eu não tenho nada contra o banco. O banco é mais uma instituição que promove o crescimento da sociedade. Só que eles se valem da falta de educação financeira das pessoas. E isso é o que me preocupa. Porque aí isso gera infelicidade nas pessoas. Geram pessoas escravas do trabalho. E aí nós temos um país improdutivo. Que a pessoa está mais preocupada em ganhar dinheiro fácil e rápido do que fazer o seu trabalho com excelência. Porque se você for um advogado muito bom, você vai ser cobiçado pelos melhores clientes. Se você for um administrador muito bom, você vai ser cobiçado pelas melhores empresas. Se você for um médico muito bom, você vai poder cobrar muito caro pela sua consulta. E aí vai, né? É isso que eu vejo. Então, quando a sociedade ela pode mudar com a educação financeira. Porque menos pessoas serão manipuladas, menos pessoas usarão o seu dinheiro de maneira inadequada e pagarão o preço por isso. Então, tem pessoas que podem ficar ricas, milionárias, mas esse equilíbrio, ele trabalha com o princípio da justiça. Eu não me vejo, eu acho que é muito ruim quando eu
enriqueço me aproveitando do desconhecimento do outro, da ignorância do outro. E citando, voltando lá da Bíblia como livro de ensinamento, o que a Bíblia fala? A falta de conhecimento faz com que as pessoas pereçam. É assim que a Bíblia fala. E não só o conhecimento espiritual, mas quantas pessoas que são semi-analfabetas financeiras, essa falta de conhecimento faz ela perecer. Ela pagar juros altíssimos e viver comprando tudo na base do crédito. E é interessante, olha, o sistema ele é tão distorcido que a pessoa que não tem educação financeira, que se endivida e tem ela paga juros muito altos. A pessoa que tem educação financeira, quando ela vai pegar um empréstimo, ela pega juros mais baixos. Ela é privilegiada. Então, é aquele ditado, o rico cada vez tem mais dinheiro e o pobre cada vez fica mais pobre. É uma mecânica distorcida, é uma mecânica maléfica para a sociedade como um todo. Isso não é ser comunista. Comunista é querer todo mundo. Não é. A questão é ser equilibrado. Como eu disse, tem pessoas que falarão para você, eu não quero ser rico, mas eu quero pagar minhas contas em dia e eu quero alimentar minha família com qualidade, eu quero ter minha roupa, eu quero ter possibilidade no final de semana passear com a minha família. Fazer um lazer. Não fazer hora extra para trabalhar. Então eu vejo a sociedade, isso é muito poderoso. Acho que se as pessoas valorizarem a educação financeira e tiverem essa visão, a sociedade brasileira ela pode mudar nas próximas décadas. Bom, Júlio, eu acredito que tanto eu pude aprender muito nessa nossa conversa, tá? Acredito que todos que nos assistem agora aprenderam bastante coisa, conseguiram entender um pouco sobre o que realmente é a educação financeira e do poder dela nas nossas vidas. Então eu gostaria de agradecê-lo, tá? Muito obrigado por estar aqui esclarecendo esses pontos para nós hoje, nos fazendo entender melhor sobre essa questão tão importante que muda e já mudou a vida de tantas pessoas, né? Então eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos assistem as suas considerações finais, seus conselhos, como você disse que é muito bom. E se você quiser fazer algum agradecimento, Júlio, fica à vontade. Agora a palavra é toda sua. Muito obrigado. Obrigado eu, Rogério. Eu fiquei muito feliz aí com essa... Obrigado pela oportunidade. No início da entrevista, imaginei que seria apenas um bate-papo e passaria algumas informações objetivas e durante, talvez você tenha percebido que eu acabei até me envolvendo com o tema, porque ela promoveu, sim, a educação financeira promoveu uma transformação muito grande na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha vida material, na minha vida profissional, na minha postura como pai, como filho, como marido, na minha postura mesmo, tendo passado por uma série de problemas, eu tive o privilégio de receber a educação financeira na minha vida e isso teve uma transformação muito grande que não tem preço. Por isso que às vezes eu me emociono e às vezes eu me empolgo, eu começo a falar, e de maneira mais do que, não como entrevistado, mas como um defensor da educação financeira. Sim. Quase como um pregador, É uma empolgação porque eu vivi isso, não é algo técnico. Eu não estudei na universidade ABC, especialista em... Não, nada disso. Eu vivenciei. Hoje eu estudo muito o assunto, não só no Brasil, mas no exterior. Existem muitos projetos que eu vou buscando. Mas fiquei muito feliz assim, com o resultado. Eu não sabia que ia comentar sobre tantas coisas. E eu desejo que isso possa contribuir para você que está assistindo, para alguma melhoria, que tenha sido positivo de alguma forma, e que você possa levar isso para outras pessoas. Retomando o que eu disse, o beneficiado sou eu, é a minha família, é a comunidade onde eu vivo, é a minha nação, é o mundo. É isso que eu acredito. Invista então, portanto, no aplicativo, nessa ferramenta, nesse instrumento de aprendizado que vai estar com você. Nós procuraremos mantê-lo mais dinâmico possível e mais útil de acordo com o leque de pessoas que estarão envolvidas com ele. E queria ressaltar também, agradecer, na verdade eu aprendi a ser grato por cada detalhe, cada dia que eu acordo, cada oportunidade. Às vezes eu estou em pleno trânsito e eu estou agradecendo a Deus
sabe? A gente começa a agradecer por tudo. Ainda bem que eu estou no trânsito, aquele calor sufocante, mas eu estou com saúde, estou trabalhando, estou podendo mudar a vida das pessoas. Então a gratidão, na verdade, ela brota de você. Quando você tem a qualidade de vida, ela vai brotando, você vai aprendendo. Puxa, eu não enxergava quão bom é você poder reservar uma tarde do dia de semana para sair com o seu filho e bater um papo. Ou conversar com a sua filha sobre questões importantes. Eu que tenho uma filha de 22 anos, que sempre vai ser uma criança, uma menina, e todos os meus filhos, né, são 3, mas ter tempo de conversar de maneira, né, descompromissada, mas ao mesmo tempo conversar como pai, sem cobrança, como amigo, e na sensação de que eu quero contribuir, que o meu filho, e isso serve para você, né? Quando eu falo com tanta empolgação, o meu desejo é que você não aprenda da maneira que eu aprendi, depois de errar tanto, depois de sofrer uma série de reveses, né? Quando eu falo com meu filho, quando eu falo para você tem a oportunidade de aprender não com erro, aprender com quem acertou ou com quem remodelou o seu estilo de vida, a sua visão sobre sucesso. Não tem um professor, nós precisamos, a Bíblia fala que a gente tem que honrar as pessoas, né? As pessoas que contribuem com o nosso aprendizado. Então eu aprendo com muitas pessoas. Eu aprendi muito com os meus filhos, a educação financeira, aprendi muito nessa troca. Eu imaginava que os meus filhos, eles não iam aceitar a mudança, né? Eles iam, não, a criança ela já está... E eles me deram grandes lições de como a criança, ela está muito mais aberta à mudança e ao aprendizado. Então foi uma experiência muito grande. Queria agradecer a Reinaldo Domingos, que foi o meu professor, assim como hoje eu lido, né, com outras pessoas, sou professor de outras pessoas. Reinaldo Domingos, que é um escritor, é um educador financeiro, é uma pessoa que me ajudou e que mudou a minha vida. Então, estabelecer mais uma vez, ele sabe disso e muitas pessoas já ouviram publicamente, mas Reinaldo Domingos, ele mudou a minha vida, né? Ele plantou esta semente na minha vida, no meu coração, que germinou e gerou essa transformação. Agradecer a uma série de pessoas que nesse tempo todo eu tenho aprendido, nessa troca de aprendizado. Quantas pessoas eu faço consultoria e parece que eu estou só ensinando e eu só estou aprendendo. Quantas pessoas que se abrem, né, para o aprendizado. Isso é uma lição, né? A gente tem que sempre estar aberto ao aprendizado. Muitos parceiros, muitos amigos que fazem parte da minha vida nessa trajetória como educador financeiro. E agradecer a Deus, né? Independente da sua religião, que você saiba, eu tenho plena convicção que eu não nasci de uma explosão, né? Eu não sou fruto de uma partícula de poeira. Eu sei que eu sou filho de Deus, eu fui criado por Deus, eu creio muito nessa questão. Portanto, a minha vida, né, eu digo muitos que ninguém nasceu para viver a vida toda com preocupação financeira. A minha vida, ela surgiu, ela foi criada para ter sentido, para mim e para os outros. E você também, a sua vida, ela não é um processo de anos de vivência e de experiências, de comprar, gastar e consumir, comprar, gastar, consumir, pagar conta, comprar... Não, a sua vida não é só isso. Na verdade, isso é uma fração da sua vida. A sua vida é muito mais. E que você possa descobrir tudo que há na sua vida com esse aprendizado, né? E que você aproveite ao máximo, a partir de agora, tudo que está ao seu redor, não só ao seu redor próximo, mas ao seu redor mais distante. E você melhore, e você possa, eu vejo com todo mundo que eu falo, eu fico muito contente quando alguém aprende, porque eu vejo, essa pessoa aprendeu e portanto agora ela está preparada para mudar a vida de outra pessoa. Então eu aprendi, né, no meu processo de mudança e me tornei educador financeiro e comecei a me especializar. Mas qualquer pessoa pode ensinar a outra a mudar. Existem algumas técnicas, então já contribuindo nessa conclusão, a pior maneira de você
querer ensinar a pessoa é criticando. Você é incompetente, você não sabe lidar com o dinheiro. Isso aí você vai gerar um trauma na pessoa. É você ter paciência e você falar, puxa vida, será que a gente pode melhorar isso? Será que a gente pode aperfeiçoar? Então, eu não era assim, mas Deus me ensinou a ter, como é que fala? Ter paciência, né? Ser mais sensato nas colocações. Então eu agradeço muito a Deus por essa transformação na minha vida. E eu te digo que hoje eu me sinto plenamente realizado em todas as áreas. Eu me sinto plenamente realizado em todas as áreas. Tenho muitos desafios, tenho coisas ainda que me faltam, tem sonhos ainda que eu não realizei, mas isso não me faz me sentir uma pessoa ingrata e infeliz. Eu estou plenamente satisfeito com tudo que Deus tem me dado. Algumas coisas que eu perdi, que eu não recuperarei mais. Uma coisa para contribuir com você, as pessoas às vezes dizem, não, eu vivi 10, 20, 30, 40 anos e eu não mudaria uma vírgula na minha vida, eu viveria tudo de novo. Eu não viveria. Se eu pudesse, eu começaria de outra forma. É claro que tem uma série de defeitos, mas não, eu cometi muitos erros, não só na área financeira, eu cometi erros com pessoas. E se eu pudesse, eu não cometeria mais. Eu desagradei pessoas, eu decepcionei pessoas, eu desapontei pessoas, eu desagradei a Deus, por exemplo, né? Então eu corrigiria o rumo. Então, as pessoas começam a repetir frases e não refletem. Eu não gostaria de viver tudo de novo. Porque seria viver o sofrimento de novo é ser masoquista. Sim. Né? Não viveria. Eu poderia corrigir. É claro que estou satisfeito. O que eu faço? Eu faço as correções de rota e, exemplo, o tempo que eu perdi com os meus filhos quando eu corri atrás do dinheiro, não recupera mais. A infância e a juventude, tempos que eu não passei com eles. Mas hoje, o relacionamento ele é pleno. E eles, nesse aprendizado, certamente eu acredito que eles estão mais preparados para serem os pais que eu não fui. Né? Eu procuro, vocês podem ser pais melhores para serem os maridos que eu não fui. Né? As esposas que eu não fui. Então eu vejo isso. Né? Então perdas existem. As pessoas não sabem perder. Um problema na educação financeira e na sociedade é que nós criamos uma sociedade que todo mundo quer ser campeão. Você ganhou a medalha de bronze e não vale nada. E ganhar a medalha de bronze, você é super diferenciado. Ser o 20º lugar, eu tive a oportunidade de participar de uma universidade, de um curso universitário, de uma universidade pública, onde 100 mil pessoas concorreram. Eu não quero saber se eu fui o 1000º ou 2000 que foi aprovado, mas eu estou na frente de muitas pessoas, mas as pessoas querem ser só o number one, o the best, o top one, e não é isso. Portanto, essa contribuição, eu gostaria que essa conversa, se você chegou até o final, até agora, se ela te envolveu de tal forma, que você reflita, ela impacta, você deguste essa conversa. É uma conversa para degustar, para ir nos próximos dias refletir sobre essas ideias. Algumas coisas tira fora, se não vão ao encontro do que você pensa, sem nenhum problema. Mas eu acredito modestamente que alguma coisa você pode aproveitar. E tire o máximo dessa semente e aproveite para a sua vida. Então, muito obrigado por você ter me ouvido, por ter tido essa oportunidade, Rogério. Muito obrigado. Estou muito feliz. Foi além do que eu imaginava, essa conversa. E o meu sonho é que aconteça, O meu sonho é que nós tenhamos muito mais educadores financeiros que possam auxiliar o nosso país, a nossa sociedade, a ser um país próspero de maneira consistente e saudável e sustentável. É isso. Júlio, muito obrigado.